Então, a função dele é recomendar os vinhos, eventualmente servir, no caso dos restaurantes, e essa é uma profissão, no fundo é uma arte mesmo, porque ele tem que ter toda uma habilidade e conhecimento para fazer isso, e que vem se desenvolveu ao longo de séculos e séculos. Bom, enfim, o que acontece é que com a globalização, essa profissão de sommelier adquiriu limites bem mais largos. Então é muito mais do que simplesmente escolher vinho, recomendar, fazer o serviço. Quer dizer, tem todo e tem mais. Não é só referente a vinho, é tudo que envolve os prazeres da mesa, eu diria. Então tem que ter aptidão e conhecimento para outras bebidas, qualquer que seja a bebida, desde cerveja até chá, até café. Ele tem que saber tudo que envolve a produção e a comercialização e o serviço de todas essas bebidas. Fora, evidentemente, a questão da harmonização. Então, isso exigiu um preparo desses profissionais que nem se compara ao que existia há 30 anos atrás. Então, o que possibilitou também esse desenvolvimento, essa melhora no nível dos candidatos, foi justamente esses concursos internacionais. Então, tem o Campeonato Brasileiro, que já foi, inclusive, em outubro e novembro do ano passado. Esse Campeonato Brasileiro, que acontece também nos outros países, é quem seleciona o candidato de cada país para o Pan-Americano, e cada país também, o campeão de cada país, é que vai representar a nação no Mundial da categoria, no caso, que vai se realizar em Paris o ano que vem. Então, isso tudo leva a um desenvolvimento da profissão, porque nesses certames o profissional tem que se preparar, e tem que se preparar muito bem, porque a concorrência é brava mesmo. Para ser sincero, eu não tenho a mínima condição hoje de encarar um concurso desse. Nada, zero. Você tem que se preparar muito, não só a parte de serviço, como de degustação e como conhecimento. Só para você ter uma ideia, a primeira prova assim, classificatória para escolher os semifinalistas e depois os finalistas era uma prova escrita com 96 questões sobre todos esses assuntos que eu comentei, e com 90 minutos para terminar. Ou seja, 96 questões com todos esses assuntos que o sujeito tem que dominar em 90 minutos é coisa séria. E assim terminamos o CBN Brasil desta segunda-feira, que teve na coordenação hoje a Yasmin Caetano, os trabalhos técnicos de Juliano Fonseca e Priscila Gubiotti, a locução do repórter CBN com Raíssa Cerdeira. Hoje com Leandro Gouveia. Ótima segunda, até amanhã. CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. O Ministério da Saúde divulgou hoje a campanha de prevenção à varíola dos macacos. A ação traz as principais formas de transmissão, os sintomas e as maneiras de prevenir a doença. O material será veiculado no rádio, na TV, na internet e nas ruas. A campanha precisou ser liberada pelo Tribunal Superior Eleitoral, já que a lei estipula limites às publicidades do governo.
criança resgatada pela manhã depois de ficar presa num buraco na cidade de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, estava com rebaixamento no nível de consciência e suspeita de parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimar o menino, mas ele não resistiu e morreu. Pedro Augusto estava a 6 metros de profundidade. O buraco tinha apenas 30 centímetros de diâmetro. De acordo com moradores, o garoto brincava numa área de loteamento na tarde de ontem com outras crianças quando aconteceu o acidente. A mãe de Pedro Augusto afirmou que não havia estruturas de proteção no local. A Polícia Federal prendeu preventivamente o prefeito afastado da cidade de Rio Largo, em Alagoas. Gilberto Gonçalves é acusado de atrapalhar as investigações sobre a suspeita de desvio de recursos públicos do Fundo Nacional de Educação Básica e do SUS. Ele é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Milhões de crianças filipinas voltaram às aulas presenciais hoje pela primeira vez desde o começo da pandemia de coronavírus. O Brasil é um dos últimos a retomar as atividades em meio a preocupações com o agravamento da crise educacional. No horário de Brasília, 2h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2h05. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde, boa semana para você. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Até às 4 da tarde tem muita informação, opinião, prestação de serviços e a participação cada vez maior dos nossos ouvintes aqui no Estúdio CBN. Além do quadro Seu Direito, com o advogado tributarista Fernando Quércia, a partir de hoje também temos o quadro Saúde e Bem-Estar, com a doutora Kátia Haranaka. Você pode enviar sua pergunta para a gente pelo WhatsApp, o 19 99186 9070. Também pode participar pelo Facebook, pelo YouTube da CBN Campinas, que transmite a nossa programação com imagens. Aguardamos a sua participação aqui no Estúdio CBN. Vamos girar a reportagem da CBN Campinas, começando com algo muito curioso, né? Que está acontecendo aqui na cidade de Campinas. Uma onça entra em uma área de hospital. Celina Silveira. Onça acessa o Hospital Madre Teodora, mobiliza corpo de bombeiros e chama a atenção de curiosos. A onça entrou em um buraco que fica dentro de uma casa no fim do terreno do hospital. O corpo de bombeiros tenta atingi-la com um tranquilizador para retirá-la do local. Pois é, hein? Daqui a pouco outras informações, claro. Começa a vacinação de crianças de 3 e 4 anos em Campinas contra a Covid-19. Felipe Pereira. Além de Campinas, outras cidades da nossa região já começaram a vacinar as crianças de 3 e 4 anos. Daqui a pouco a gente faz um balanço de como está essa situação em toda a nossa região. Só, Felipe. Além de Campinas, outras cidades da nossa região já começaram a vacinar as crianças de 3 e 4 anos. Daqui a pouco a gente faz um balanço de como está essa situação em toda a nossa região. Muito bem, Felipe Pereira, muito obrigado. A ação da Prefeitura atende a dezenas de moradores de rua durante o frio intenso do fim de semana. Enzo Urgnani. Nesta sexta-feira, um grupo de 13 voluntários abordou 65 pessoas em situação de rua e entregou 80 cobertores para eles.
Desde o início da Operação Inverno, mais de 10 mil cobertas já foram distribuídas em Campinas. A campanha se estende até o dia 30 de setembro. A onça foi ao hospital. Mais uma das ações de solidariedade mais admiradas do país chega ao fim. Guilherme Pierangeli. Chega ao fim a ONG Hospitalhaços. Foram 22 anos de trabalho levando alegria para hospitais da região. Segundo a direção, a pandemia prejudicou muito a continuidade da associação. Que tristeza, né? A gente viu tanto vídeo bonito dos hospitalhaços, né? O Guilherme traz outras informações durante o Estúdio CBN. Agora vamos às notícias aqui da região, falando da varíola dos macacos lá em Americana. Vladimir Catarino. Confirmado o terceiro caso de varíola dos macacos em Americana. O paciente é um homem de 37 anos, sem histórico de viagens e nem contato com infectados. Ou seja, um caso autóctone. E um crime na internet em Limeira. Carlos Gomide. Jovem de 19 anos tem fotos íntimas publicadas nas redes sociais por ex-namorado que não aceita fim de relacionamento. Moça acredita ter tido o celular clonado por ele. Gente, tem que tomar cuidado na hora de tirar essas fotos, né? Será que é necessário? E os dados da Covid em Piracicaba, Covid-19, Rafael Fioravante. Em Piracicaba, mais de 100 mil pessoas já foram infectadas pela Covid. O número de casos positivos representa quase 25% da população. Agradecendo ao pessoal que já está participando no início aqui do programa do Estúdio CBN. Oi, Juju, ótimo programa e semana, muito obrigado. Oi, Edith, boa semana para você também. João Gualberto de Jundiaí, obrigado pela participação diária aqui no programa. Emerson Santana, todo feliz com a Ponte Preta, obrigado, Emerson. Vitor Sérgio de Paula, boa tarde, Guariz e equipe da CBN. Boa tarde para você também, Vitor, obrigado pela participação. No Facebook também tem a participação do Ivan Oliveira e do Joseval Dias dos Santos, obrigado pela participação de vocês, pela audiência aqui do Estúdio CBN. Eliseu Cirino também está chegando, obrigado, Eliseu, que nos acompanha todos os dias. Faça como eles, pode mandar sua mensagem para cá pelo 19991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas, facebook.com/CBN Campinas e youtube.com/CBN Campinas também. Está crescendo o nosso número de inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal da CBN Campinas no YouTube. Deixe seu joinha na nossa transmissão também, você fortalece o nosso canal. Tivemos grande audiência nesse fim de semana, né, nos eventos esportivos também. Muito obrigado pela participação. E se você quiser saber quando começa um programa local aqui da CBN Campinas para você acompanhar por imagens, é só ativar o sininho, youtube.com/CBN Campinas. Olha, até o Derico tá mandando mensagem aqui, direto aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Sim, Derico, tá combinada a nossa pauta de amanhã. Muito obrigado pela audiência de sempre. Tamo junto. Derico está no time do estúdio amanhã com o Tempo de Música. Hoje, segunda-feira, é o dia do Universo Digital com Arthur Igreja, que vai falar do golpe do falso emprego. Tá aparecendo um monte, hein? Hoje até ao vivo, quando o Felipe Pereira estava ao vivo com o Flávio Paradella aqui, chegou uma mensagem de emprego falso para ele. Vamos ficar espertos com isso. E como dissemos, né, além do Universo Digital, no último bloco do programa, daqui a pouquinho a gente tem a doutora Kátia Haranaka no programa, no quadro Saúde e Bem-Estar, e depois o advogado Fernando Quercia no quadro Seu Direito. Vá mandando suas mensagens pra gente aqui. O Estúdio CBN tem os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, produção de streaming Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, chefia de redação André Berenguel, coordenação de jornalismo do aniversariante Flávio Paradella. Mais uma vez, parabéns, né? Nós já cumprimentamos o Flávio umas 14 mil vezes desde sábado, mas aqui no Estúdio CBN, o aniversariante está chegando aqui na porta, inclusive. Muito obrigado, viu, Flávio Paradella, pela presença aqui no estúdio no dia do seu aniversário. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Marco Guarizo. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta prestando serviços para você aqui no Estúdio CBN.
Estúdio CBN. Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Vamos às informações do trânsito agora pelas principais vias da cidade de Campinas nesse início de semana. Olá, boa tarde, boa semana para você, Mário Quintino. Oi, Guarizo, excelente semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da Rua José Paulino, na região central de Campinas. São duas informações. A primeira delas tem uma intervenção acontecendo nas proximidades da Aquidaban por conta de uma obra que acontece aqui na região. Por isso, atenção aí pela José Paulino, já no acesso para Aquidaban, e depois mais à frente, por conta da movimentação intensa no Tripião, até a chegada para Benjamin Constant. Quem segue na Benjamin Constant, por enquanto, segue sem problemas em toda extensão. A Rua Barão de Jaguara também é um bom caminho, apesar do trânsito intenso. Guarizo. Só repete a chegada a Benjamin Constant desde onde, Mário? Desde a Cônego Cipião até a chegada para Benjamin, para quem está seguindo pela José Paulino, que tem esse trânsito mais intenso. Guarizo. Perfeito, que deu uma cortadinha aqui. Agora a informação completa do Mário Quintino. Até daqui a pouco. Proteja o seu cachorrinho do ataque de pulgas e carrapatos com NexGard, um delicioso tablete sabor carne que combate os parasitas por todo o mês. Experimente e comprove essa eficiência. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Em 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZYD 809. FM 99,1 MHz. ZYK 570. AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.
Estúdio CBN. Saúde e bem-estar com Kátia Haranaka. Duas horas 19 minutos. Começa hoje um novo quadro aqui no Estúdio CBN. Saúde e bem-estar com a doutora Kátia Haranaka. Estará todas as segundas-feiras aqui com a gente. A semana que vem não poderá ser nesse horário, porque já começa o horário político, né? A gente vai ter que fazer um pouquinho mais para frente. Mas hoje, no primeiro bloco do Estúdio CBN, a gente tem a honra de receber a doutora Kátia Haranaka aqui no estúdio. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Estúdio CBN. Não só hoje, né? Daqui para frente agora. Pois é, muito boa tarde a todos que nos escutam, principalmente a você, Marco, prazer. E olha, é uma imensa satisfação estar aqui nessa rádio tão poderosa e tão famosa, né? É uma casa para mim. Então, sejam todos muito bem-vindos e a gente pretende desenvolver um trabalho, Marco, que seja para assessorar mesmo as pessoas, né? Que a gente possa incluir na vida de vocês que nos escutam um pouco mais de saber o porquê que as coisas acontecem e também, claro, como é que a gente faz para nos melhorarmos. Com certeza. Bom, e o primeiro assunto que a gente vai conversar aqui é reposição hormonal, né? Algo muito importante na saúde da mulher. Queria até... Primeiro, tá, pessoal? Não vou chamar a doutora Kátia de senhora, porque a gente já combinou fora do ar aqui que eu vou chamar de você, com todo o respeito que a gente tem por todo mundo, mas Isso, então, doutora, exatamente. Eu vou chamá-la de você, tá bom? Exatamente. Obrigada, Marco. Bom, começando, falar da importância da reposição hormonal, né, na saúde da mulher. O que você pode dizer pra gente sobre essa ação? Marco, é assim, olha, tanto o feminino quanto o masculino, nós temos nosso período de juventude que a gente acha, né, o achismo, nós achamos que ser jovem são simplesmente dos 20 aos 30 anos, aos 35, e na verdade nós temos um DNA feito para durar 120 anos, com qualidade de vida, com juventude, mas para isso nós precisamos sim, né, fazer uso da suplementação, da reposição hormonal, e aí que vem todas as dúvidas, né? A reposição hormonal sempre tem nome e sobrenome. Nós podemos fazer uma reposição hormonal, seja com os hormônios que não são da mesma natureza, idêntico ao corpo. Então, a gente diz que aqueles que têm um nome patenteado, que é vendido em farmácia e que normalmente se toma por boca. Né? Quando a gente fala dos bioidênticos, nós estamos falando dos hormônios que na natureza Deus nos fez com os hormônios e as plantas também. Então, na maior parte das vezes, dos remédios, todos os princípios ativos, eles são extraídos dessas plantas. E a tecnologia conseguiu fazer com que a gente utilizasse dessas moléculas isomoleculares idênticas ao nosso corpo para nos repor, tanto mulheres quanto os homens. Então, quer dizer, a mulher, ela ressente muito mais a falta de hormônio, exatamente porque nós temos um ciclo hormonal de ovulação, de menstruação, e isso acaba, ao mesmo tempo, protegendo contra infarto AVC, até os 50 anos, mas depois disso nos torna iguais a vocês, né, assim, em termos de infarto. Sim. Só que mulher, quando vai perdendo os nossos hormônios, principalmente a partir dos 35, a gente experiencia algo muito interessante, que é o envelhecimento maior do que o homem. Por isso que uma mulher de 50 e um homem de 50, eles são diferentes. A mulher normalmente envelhece mais rápido, porque a origem dos nossos hormônios, 50% vem da adrenal, que é um órgão relacionado ao estresse, e 50% vem para os ovários. Os homens não. Os homens, 5% apenas corresponde à adrenal. Então, um homem estressado, ele não envelhece, ele não fica tão flácido quanto uma mulher. Olha que horror. Olha só, que vivendo e aprendendo, não sabia dessa não. Bom, você falou, doutora, sobre esses suplementos que se encontram em farmácia, né? É o tratamento mais indicado para reposição hormonal? Claro que primeiro tem que passar pelo médico, né? Não é sair tomando, né? Sim, não. Sempre você vai precisar ter uma dosagem hormonal do seu sangue, saber qual é o seu estágio, e aí um médico vai prescrever a dosagem correta. Vamos só frisar o seguinte: a reposição hormonal com hormônio bioidêntico, ela normalmente, o correto é ser pela pele.
É cremes, né, na dosagem específica manipulados. Quando você vai usar uma reposição hormonal pela boca, pela farmácia, esses levam ao câncer. E é por isso que as pessoas têm muito medo. Não quero reposição hormonal porque leva ao câncer. Tá, mas tudo tem nome e sobrenome. Então é por isso que se torna importante saber qual tipo de reposição hormonal nós estamos utilizando. A minha orientação sempre, eu, Kátia, realizo desde os meus 44, hoje eu tenho 54 anos, quer dizer, ela se faz com os bioidênticos passado na pele. Porque quando a gente passa na pele, é interessante que você passa na pele, vai para os órgãos linfáticos, para a linfa, depois vai para os órgãos cérebro, coração e músculo. E fica a ação nesses órgãos. Quer dizer, esses órgãos e os hormônios, eles nos dão energia criativa para você ter mais insights, ter cognição, eu quero mudar, eu quero construir, eu quero fazer. Por isso que aos 70 anos é para a gente mudar de profissão, né? Quer dizer, eu pretendo aos 70 anos, não sei se deixar de ser médica, a gente não deixa de ser médica nunca, sim, mas fazer coisas diferentes. E é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem por que uma médica cirurgiã plástica é também uma médica generalista. Porque não dá simplesmente para ter um resultado de corpo fazendo as plásticas, mas sim corrigindo, equilibrando os nossos hormônios. Aqui entra o primeiro passo para uma saúde, tanto estética, mas principalmente orgânica, né? Nosso sistema imunológico, só para você ter uma ideia, Marcos, ele é regido por um hormônio, principalmente um hormônio chamado vitamina D. Ele é erroneamente chamado de vitamina, mas ele é um hormônio. E é por isso que nós falamos tanto nessa suplementação com a vitamina D3, que ela difere das vitaminas no geral. Não é só tomar sol, não, que não chega a dosagem exata. Tomar sol seria assim, você teria que tomar 15 minutos de sol diariamente, 80% do corpo sem roupa, e do meio-dia às 4 horas, o ideal. Quer dizer, isso funciona. 10 mil unidades por dia você estaria produzindo. Mas como a gente não consegue ter isso no nosso diário, a gente suplementa. Eu, por exemplo, suplemento 20 mil unidades diárias. Nossa. Bom, tem uma pergunta aqui, doutora Kátia. É a Gisele Santos. Ela é lá de Itapoa, Santa Catarina, porque Itapuã é Bahia, né? Não sei se tem Itapuã em Santa Catarina. Deve ter, tem várias cidades com os mesmos nomes. Né? Ela diz o seguinte, hoje está completando 100 dias fazendo 0 glúten, 0 laticínios, tudo que ela acompanhou vendo o seu canal. E queria saber, né... tá, ela tá pedindo consulta. Aí, eu achei que era alguma dica. Ô, Gisele, aí tem que marcar com a doutora Kátia, né? Gisele, olha que interessante, os nossos seguidores, a gente tem um canal bem interessante no YouTube e no Instagram, mas os nossos seguidores, eles já entenderam que a parte que nos cabe é zerar os piores alimentos, que são os leites e os derivados, né? Com exceção da manteiga, que manteiga como gordura é bom para o corpo, para o cérebro, e zerar o glúten. Quando a gente zera o glúten, gente, a papada vai embora, aquelas gorduras anômalas também, porque as nossas gorduras, as gorduras que estão sendo formadas no corpo, elas produzem o único hormônio que nós não desejamos, que é o hormônio estrona. Então, aumento de tecido gorduroso leva ao aumento de hormônio feminino estrona, que leva ao câncer de mama, de ovário e câncer de próstata. É por isso que quando a gente enche o saco de vocês falando, acima do peso, inflamado, não é pela estética, mas sim pela saúde. Ninguém quer ter um diagnóstico de câncer para depois ter que reverter isso. Então, tudo está interligado. E é isso que eu acho que é o mais legal de estar aqui com vocês na CBN, né? Quer dizer, a nossa seguidora consegue interagir com a CBN, consegue interagir e entender que tudo faz parte. E nós começamos a criar uma mentoria para ver se eu consigo atender também a demanda de consultas, porque é muita gente mesmo. Né? A médica é uma só, né? Exatamente. Mas aqui, como você está dizendo, né? Pode falar para milhares de pessoas e as dúvidas vão chegando. Gisele, o que ela passou aqui é que a sua alimentação está correta, certo? Parabéns, Gisele, parabéns. É de Itapoá,
uma cidade ao lado de Itapema. Itapema eu conheço, Itapoá eu não conheço, mas eu agradeço muito a participação da Gisele. Na semana que vem, a gente está chegando ao horário do fim do quadro, né? Às 2h30 tem o Repórter CBN. Na semana que vem, a doutora Kátia Haranaka vai trazer um novo assunto, mas é assim que a gente vai fazer esse programa, esse quadro, com essa interatividade, né, doutora? O pessoal vai mandando as perguntas e você vai respondendo aqui, vai dando dicas, informações para os nossos ouvintes da CBN. Exatamente, Marcos. Olha, o tempo é escasso, mas esse é o objetivo, que a gente leve informações pontuais e que sejam passíveis de vocês realizarem, tá bom? E muito feliz por estar aqui com vocês. Só uma pergunta rápida por parte do apresentador. Cortar o glúten é fácil? Cortar o glúten é fácil, basta você substituir pelas outras farinhas. Hoje, em todos os supermercados e varejões, você encontra produtos sem glúten, sem a farinha de trigo. E é tão bom e gostoso quanto. Só que você vai ver que você vai murchar, Marco, até essa barriguinha vai embora. Então, mas essa é a intenção, doutora Kátia. Legal. Agora fica até o desafio, né? A doutora Kátia volta semana que vem, eu vou continuar barrigudo, né? Nada disso, Marcos, a gente vai ficar sempre junto, correto? Toda segunda-feira. Então tá, vou aqui orientar o Marcos melhor. Muito obrigado pela presença, doutora Kátia. Até segunda-feira que vem. Lembrando, segunda-feira que vem, em outro horário, um pouquinho mais para frente, por causa do horário eleitoral, o Estúdio CBN vai entrar no ar às 2h30. Então a gente vai ter que fazer uma mudança aí nos horários. Mas contamos com a sua presença segunda-feira que vem e todas as outras daqui para frente. Agora. Olha que beleza, gente. É um compromisso. Até breve. Obrigado pela presença, doutora Kátia Haranaka. Vamos ao Repórter CBN. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. De segunda a sexta, a partir das 4h, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Um estudo assinado pelo atual presidente do IPEA, Eric Alencar de Figueiredo, contesta pesquisas recentes que apontam para o aumento do número de brasileiros em situação de insegurança alimentar. O argumento dele é de que a alta da fome deveria ter resultado em um choque expressivo nas internações por doenças decorrentes da desnutrição. O IPEA ainda não se manifestou sobre o assunto. O coração de Dom Pedro I desembarcou hoje pela manhã em Brasília. O órgão ficará exposto no Palácio de Itamaraty até o dia 7 de setembro, em comemoração ao bicentenário da independência, mas antes será recebido pelo presidente Jair Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto amanhã. No Brasil, o coração de Dom Pedro I tem todas as honrarias militares, como se o próprio imperador estivesse vivo. A Receita Federal deverá abrir na quarta-feira a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda.
O pagamento está previsto para o próximo dia 31. Os dados estarão disponíveis na página da Receita na internet. Eles também podem ser acessados por meio do aplicativo para tablets e smartphones. O teste de drogas feito pela primeira-ministra da Finlândia deu resultado negativo. Sanna Marin se submeteu ao exame depois da repercussão negativa de um vídeo em que ela aparece dançando com amigos numa festa. A oposição criticou a premier pela divulgação das imagens em meio ao momento atravessado pelo país. A Finlândia enfrenta uma crise econômica causada pelos altos preços de energia e pela tensão com a Rússia. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Placar CBN. Carlos Cabela, que trouxe aqui na CBN todas as emoções do derby. Que bonito ver um derby com o estádio lotado. Até gostei no final do jogo de um certo clima amistoso entre os jogadores das duas equipes. Um derby para a história, que aqui na CBN você escreveu mais um capítulo dessa história. Cabela, boa tarde. Boa tarde para você, Guarizo. Boa tarde a todos que acompanham o estúdio CBN. Verdade. E outro detalhe, né? Entre as torcidas também teve algum registro de confronto, de briga? Entre as duas torcidas que eu saiba, não. Teve entre São Paulinos e Santistas, né? Mas entre Ponte Pretanos e Bugrinos, não, né? Teve um torcedor da Ponte que foi preso, mas ele era procurado, não teve nada a ver com briga com a torcida do Guarani. Sensacional. Eu acho que apesar da vitória da Ponte Preta e apesar da beleza que foi o derby, da transmissão que foi bacana, tem que se exaltar tudo isso e principalmente esse caso de não ter confronto, não ter briga entre as torcidas. Ainda bem que isso aconteceu. Agora, é um jogo de futebol, não é nada mais que isso. Exatamente. É que a gente sempre acompanha, infelizmente. Tem registro de brigas e confusões sempre quando antecede ou logo após o derby. Mas no derby do último sábado, a Ponte Preta que venceu, somou mais 3 pontos, deixou o Guarani numa situação ruim no campeonato. O derby em si foi um baita de um jogo, o primeiro tempo foi muito disputado, muito equilibrado. O Guarani teve chances de fazer gol, como teve chance de empatar também no último lance do jogo nos pés do Rodrigo Andrade. Sim, é verdade. Bom, a Ponte agora dá aquela respirada, tá longe do G4, mas nem é o objetivo da Ponte, né? Nesse ano é para permanecer na Série B, mesmo depois de tudo que aconteceu no Campeonato Paulista, e agora o Guarani vai ter que cortar um dobrado para escapar da Série C, hein? Nós estávamos comentando justamente sobre isso, hoje na primeira edição do CBN Esportes. O Guarani ele tem 13 jogos para fazer. Desses 13 jogos, 3 são contra Vasco, Cruzeiro e Bahia. Nossa. Todos fora de casa. Meu Deus. Então vamos deixar esses 3 de lado, sobram 10 jogos. Sim. 10 jogos são 30 pontos, o Guarani precisa de 20. É difícil. É muito difícil a situação do Guarani. Lógico, tem uma combinação de resultados que pode acontecer e tudo mais, mas a situação do Guarani é delicada para essa sequência de campeonato brasileiro. Mas o Guarani pode ir lá ganhar no Vasco, pode ganhar do Vasco, pode ganhar do Cruzeiro lá, pode ganhar do Bahia, pode, claro que pode. Sim. Sem dúvida nenhuma, mas a gente está levando em consideração o que o Guarani apresentou até agora. Não jogou tão mal assim o derby, mas perdeu, né? Então, exatamente. Tem que botar barba de molho. Exatamente. Porque o Guarani está numa situação muito delicada. Bom, na Série A, o clássico dos clássicos no momento do Brasil, né? Palmeiras e Flamengo são os times que decidiram a última Libertadores, estão aí sempre chegando em todos os campeonatos. Terminou igual para todo mundo, mas melhor para o Palmeiras. Melhor para o Palmeiras, que manteve a distância do Flamengo. O Fluminense, que agora que é o mais próximo do Palmeiras, mas também está longe. E um detalhe importante, né? A arbitragem do Brasil, todo jogo, toda rodada, tem polêmica, tem críticas, tem problemas. E foi pênalti em cima do Gustavo Gomes. Você achou? Escandaloso. O Vidal vem correndo, olhando para o atleta do Palmeiras. E o atleta do Palmeiras está olhando a bola. Você sabe o que eu penso, Cabelo? Aí o árbitro vem falar que não foi pênalti, não tem como. Eu penso que nesses lances, assim, se ele dá o pênalti, hoje os comentários estariam, nossa, mas o VAR roubou pro Palmeiras.
Acho que não. É. Nesse momento, daquele jeito, não. Eu Do também. jeito que foi, não. Parecia um lance de futebol americano. Foi né? muito Largar a escandaloso. bola pra... Foi muito escandaloso. Tá muito certo. escandaloso. Vitor Pereira poupou jogadores pensando na semifinal da Copa do Brasil. Corinthians derrotado pelo Fortaleza. Você sabe que eu fiquei com... Sabe de quem que eu tenho dó do cara? Eu tenho pena dele. Do Renato Augusto. Porque é um pecado colocar o Renato Augusto pra jogar com aqueles garotos lá. O time do Corinthians é muito fraco. Aí bota o Renato Augusto pra jogar com aquele time. É complicado. Pois é. Coitado do Renato Augusto, que já não vive a melhor das suas fases, né? Então, exato. Piora a situação. E pra gente encerrar, vitória do Santos no Clássico. Que diferença faz o Soteldo, né? Um jogador muda tudo, né? Muda muita coisa, né? É a agilidade, a rapidez do Soteldo, né? Coisa que ele não conseguiu fazer lá do México, né? Mas no Santos parece que ele encaixa com uma luva na equipe santista. Tanto que o São Paulo queria tal. Ele quis jogar no Santos, né? O carinho que ele tem pelo clube, isso é muito bacana. Por falar em São Paulo, o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, disse que se o São Paulo jogar daquele jeito contra o Flamengo, é 3-0 só no primeiro tempo. Para o Flamengo. Para o Flamengo, obviamente. Carlos Cabela volta às 4 da tarde no CBN Esporte, segunda edição. Um abraço, Cabela. Até lá. Entre o máximo de potência e o máximo de economia, ficamos com os dois. Chegou o Iveco Daily 2022 com o novo e exclusivo motor F1 C-Max. Um caminhão único, capaz de unir máximo conforto e robustez com máxima economia e potência. Porque para ser único como você, é preciso evoluir sempre. Na sua concessionária Mercalf, 19 21 15 40 40. No trânsito, a vida vem primeiro. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, a situação de momento das rodovias aqui na nossa região. Vamos lá então, Guarizo, trazendo informações agora da rodovia Santos Dumont para o nosso ouvinte que sai de Campinas e vai em direção de Indaiatuba. Tem problemas com o veículo pouco antes do aeroporto de Viracopos, proximidades também da Avenida Mercedes-Benz. Por isso, atenção para você que está saindo daqui de Campinas, da Bandeirantes, acessa Santos Dumont e vai em direção de Indaiatuba. No sentido contrário, em direção da Prestes Maia, aí o nosso ouvinte segue sem problemas. No próprio sistema Anhanguera Bandeirantes, por enquanto, boas condições nas duas rodovias em direção do interior e também para quem vai no sentido contrário em direção da capital. Guarizo. Obrigado, Mário. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Participe do desafio Daruge Chevrolet. Nessa sexta e sábado não vamos perder negócio para você aproveitar as melhores ofertas do Brasil. Onix, Cruz e Tracker à pronta entrega. Parcelas reduzidas. Seminovos com 1 ano de garantia. Documentação grátis. Escolha seu carro e fale direto com o gerente. Nesse fim de semana, o gerente terá o mesmo poder de negociação do dono. Daruge Chevrolet. Quem vende mais, pode mais. Juntos salvamos vidas. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. Estúdio CBN. Apresentação Marco Guarizo. Agora 2h42, vamos à história da onça. Uma onça invadiu um hospital aqui em Campinas. A Celina Silveira traz as informações ao vivo. Boa tarde, Celina. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos ouvintes. É uma história curiosa, né, Guarizo? Olha só, o Corpo de Bombeiros acaba de resgatar uma onça parda sussuarana que entrou no Hospital Madre Teodora, aqui no Parque dos Jacarandás, em Campinas. Segundo o tenente Rafael Vieira, a onça pulou o portão do hospital por volta das 10 horas da manhã. Os funcionários acionaram o Corpo de Bombeiros e os bombeiros acionaram uma equipe de veterinários para remover a onça do local. Tenente Rafael Vieira.
porque a gente não tem condições de capturar ela acordada, porque é um animal muito perigoso. Então foi feita a sedação dela, demorou um pouquinho porque ela, como ela é um animal de grande porte, não sabia se a medida estava sendo... Então foi sedando aos poucos até chegar no momento que a gente conseguiu manipular ela com segurança. Pela situação dava para entender que ela conseguiria sair dali sozinha, mas acho que por conta do movimento, então ela ficou acuada e acabou se escondendo lá. Guariz, a operação para resgatar a onça envolveu 16 pessoas, entre bombeiros, veterinários e policiais ambientais. A dificuldade que eles encontraram foi que a onça se escondeu em um buraco que fica em um muro, que fica entre 2 muros, na verdade. Esse buraco fica entre o muro do hospital e o muro de um laboratório que tem aqui ao lado. E a distância entre um muro e o outro é de menos de 1 metro. Quem está nos acompanhando pelo YouTube consegue ver agora exatamente o corredor, que tem menos de 1 metro de largura. A onça encontrou um buraco nesse corredor, entrou lá e não quis sair. Guarizo, o corpo de bombeiros chegou aqui por volta das 11 horas da manhã e a resgatou apenas agora, 2 horas da tarde. Então aí deu um trabalho por conta do acesso, né? Por conta do local onde a onça entrou, foi difícil que os bombeiros conseguissem aplicar o tranquilizante nela. Foi preciso aplicar 3 tranquilizantes e cada tranquilizante tem 3 ml ali do líquido que faz com que a onça relaxe. E aí então os bombeiros conseguiram tirar ela do buraco onde ela estava e a levaram para uma área na Unicamp, onde eles vão aguardar que a onça acorde, né, do tranquilizante, que o efeito do tranquilizante passe, e depois vão levá-la para o habitat natural, para uma área de mata aqui em Campinas, Guariz. Muito obrigado pelas informações, Celina Silveira. Imagina o susto, né? O pessoal olhando, olha um gatão pulando o muro ali quando vê uma onça. Até brinca o Emerson Santana aqui, vai ter paciente tendo alta saindo correndo antes da hora. Obrigado, Celina. Agora, portanto, a onça já está levada para um local mais seguro. 2 horas e 45 minutos. Seu direito. Todas as segundas-feiras, o Dr. Fernando Quercia, advogado tributarista, está com a gente aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Dr. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Estava acompanhando atentamente a história da onça aí. Essas coisas que acontecem em Campinas também. Campinas é uma cidade grande, mas nem tanto, né, Guarizo? O Hospital Madre Teodora, ele fica ali próximo de uma área que vem sendo urbanizada há algum tempo, né? A região ali do... Como é que chama? Mansões Santo Antônio, Chácara Primavera. Da PUC, né? Da PUC, da Unicamp, né? Mas que ainda tem muita região de mata por ali. E ao mesmo tempo, né? Vai saber o quanto a onça já correu aí da natureza, do que foi desmatado, de queimadas, de tanta coisa que aconteceu. Bom, mas vamos falar de direito tributário, né, doutor Fernando Quercia? Começar com uma pergunta que chegou aqui. Descobri recentemente que minha empresa estava pagando o imposto de forma errada, um valor maior do que deveria pagar. Tenho direito a pedir esse valor a maior de volta, ou seja, com juros e correção monetária, doutor Fernando? Bom, boa tarde, né? Boa tarde, Guarizo, boa tarde aos amigos da CBN. Essa é uma dúvida que é recorrente entre os empresários de uma maneira geral, né? Se eu paguei um imposto maior, eu tenho direito a reaver esse imposto? Sim. Vamos já respondendo de uma forma bem clara para o nosso ouvinte. Você tem direito a reaver esse imposto, né? Até 5 anos para trás, tá? Então, tudo que você pagou a maior até 5 anos para trás, você pode reaver. E você pode reaver de 2 formas bem práticas. Primeiro, você pode fazer um pedido de restituição ao órgão para qual você pagou, INSS, ou Receita Federal, Receita Estadual, né? Ou você pode, na verdade, simplesmente retificar os seus documentos fiscais, né? Para mostrar que você pagou um valor a maior, né? Gerar um crédito e utilizar esse crédito para um desconto de uma parcela que você tenha que pagar no futuro sobre esse mesmo imposto. Isso é bastante comum e as empresas têm que ficar bastante atentas. E é um assunto que acaba, para a gente, né, dentro do nosso dia a dia, mostrando essa dúvida aí do ouvinte,
a importância do planejamento tributário, principalmente no Brasil. Por quê? Porque a legislação nossa, a legislação tributária, ela muda todos os dias e não é figura de linguagem. Sim. Ela realmente, existem normas, existem novas normas, novas regras, todos os dias do ano na legislação brasileira, né? E eu destaco, eu gostaria até de destacar o seguinte, o papel importante da contabilidade, né? Porque muitas vezes as empresas elas dizem o seguinte, olha, eu paguei a maior, foi um erro da contabilidade. Não. A contabilidade, ela muitas vezes ela não consegue acompanhar todas essas mudanças, né? Pode ser uma contabilidade externa, uma contabilidade interna, e muito mais ainda, Guarizo, porque hoje em dia toda a contabilidade usa sistemas para gerar os pagamentos. E quando a legislação muda, não existe uma rapidez, uma rapidez, vamos dizer assim, tão rápida para você mudar um sistema que você usa. Isso muitas vezes acaba gerando um pagamento maior de impostos, né? Sim, e a dúvida é, como saber que esse imposto é indevido, que esse imposto é a maior? É muito importante você ter uma auditoria, né, que pode ser feita por um escritório de advocacia especializado, ou até por uma empresa de contabilidade também, fazer uma auditoria e para que ela analise se todos os procedimentos que você está adotando dentro da sua contabilidade estão corretos. Até porque, Guarizo, isso que você perguntou é muito interessante, também existem muitas mudanças na própria legislação e mudanças no modo de pensar vindas de processos judiciais. Né? Então, muitas vezes, discussões judiciais sobre a forma de pagar ou de fazer o imposto acabam também fazendo com que hajam mudanças no dia a dia da empresa, né? E que muitas vezes a empresa não percebe. Por isso que é importante uma assessoria jurídica também de qualidade para você analisar. Eu vou dar um exemplo, né? Que as empresas, na maioria, têm funcionários. Você tem lá o pagamento de INSS, que você tem que pagar todos os meses, né? Sim, que já é descontado em folha, né? Isso. E aí você tem, dentro do INSS que a empresa paga, né? Você tem um exemplo, auxílio maternidade. Então, olha só para você entender a questão do auxílio maternidade. Existe uma discussão muito antiga sobre a incidência do INSS ou não sobre o auxílio maternidade. Por quê? Porque os juristas, desde lá de trás, eles vêm defendendo que o auxílio maternidade ele não é um salário. Ele, na verdade, é um complemento, é uma indenização, né, em virtude da maternidade da mulher. Veja só, no Brasil, nós tivemos aí, nos últimos pelo menos 15 anos, um consenso, inclusive da Justiça, de que incide o INSS sobre o auxílio maternidade que as empresas pagam. Então, o que aconteceu? Nesses últimos anos, todas as empresas elas vêm pagando o INSS sobre o auxílio maternidade. Porém, houve um julgamento recente no Supremo que alterou esse entendimento. E foi um julgamento que ele foi para um processo específico, porém gerou um efeito repetitivo, ou seja, vale para todos os processos iguais àquele. E o que isso fez com que mudasse? Mudou a legislação no sentido de que o entendimento de que hoje as empresas não devem mais recolher o INSS sobre o auxílio maternidade. Elas têm que entrar com processo, né, na justiça, porém, esse processo, como já existe o efeito repetitivo, ele vai ter um julgamento rápido nesse sentido, e a empresa vai deixar de pagar o INSS sobre o auxílio maternidade e vai diminuir a carga tributária. Então você veja, as coisas mudam muito rápido. Sim. E muitas vezes a empresa lá ela está complicada, está pagando muito imposto e muitas vezes aquele imposto que ela está pagando poderia ser um pouco menor e às vezes até bem menor, né? Mas por conta de não fazer essa análise ela acaba pagando. Só para entender, para tirar dúvida, o auxílio maternidade ele permaneceria do mesmo valor, mas ficaria menos caro para a empresa, é isso? Não é que esse imposto vai para a mãe, né? Não, o auxílio maternidade ele não muda, né? Só Sim. que na hora em que você vai calcular o INSS, a empresa vai calcular o INSS que ela tem que pagar, a parte patronal, né? O auxílio maternidade ele faz parte da base para o cálculo desse imposto. Entendi. Com esse julgamento, na hora em que você vai calcular o imposto, você tira o auxílio maternidade, ou seja, o imposto que você vai pagar acaba sendo menor, né?
Uma última pergunta, um assunto um pouquinho fora desse, mas é uma questão de direito também. Quem tem o nome negativado? Quem está no SCPC, no Serasa, seja onde for, tem algum direito, como por exemplo, da cobrança indevida, algo que caracterize a cobrança indevida, ou algo que, por exemplo, esteja proibido de fazer um crediário, de comprar alguma coisa? Se ele está negativado, ele não tem direito a nada. Veja só, a negativação por si só, ela não tira o direito de ninguém, né? A negativação, ela é um órgão informativo, né, que serve para aquelas empresas, para os bancos, para o comércio, que vão dar um crédito para aquela pessoa, para ela fazer uma análise daquele crédito, né? Você pode... Tanto é que você vê, useirivezeiramente você vê aí, por exemplo, instituições financeiras que dizem o seguinte: vem aqui e eu vou te dar um empréstimo sem análise de crédito. Sim. Você pode estar negativado. Então, é importante isso. É uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque a negativação, ela não tira o direito de ninguém de obter qualquer tipo de crédito ou de adquirir um produto, né? Mas é uma forma de que as empresas que vão vender ou que vão dar um crédito para a pessoa, elas possam fazer uma análise do crédito da pessoa e aí elas vão optar se elas querem vender esse crédito para a pessoa ou não. Ah, sim. No caso, então, por exemplo, a pessoa, por mais que ela não esteja proibida de ter um crédito, a empresa que ela vai fazer um crediário, por exemplo, ela pode negar esse crédito. Pode negar. Ela pode negar baseado, né, no histórico daquela pessoa, que a pessoa tem, né, na negativação que ela tem. Ela pode se dar, a empresa que está vendendo ou que está dando o crédito, ela pode se negar a fazer isso com base nessa informação. Mas é um órgão informativo. Tá certo. Dr. Fernando Quercia volta na segunda-feira que vem, um pouquinho mais tarde também, por causa do horário eleitoral gratuito. Mas tem horário eleitoral na hora do Estúdio CBN? Não, mas toda a programação da CBN sofre uma alteração, né? Então, a partir da semana que vem, o senhor estará depois das 3h, mas não deixaremos de ter o quadro Seu Direito às segundas-feiras aqui com o Dr. Fernando Quercia. Muito obrigado pela presença mais uma vez e até a semana que vem. Boa semana, doutor. Eu que agradeço, Guarizo. Semana que vem estaremos aqui. Muito obrigado. Agora são 2h56. Estúdio CBN. Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento: Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. Vamos lá, as informações agora com o Mário Quintino. Mário. Vamos lá então, Guarizo, trazendo informações agora para o nosso ouvinte que segue pela Andrade Neves. Tem trânsito intenso em direção do Castelo, principalmente no trecho da Estação Cultura até a Benjamin Constant. Por isso, atenção aí para quem segue na Andrade Neves. Barão de Itapura é um bom caminho nesse momento, em toda extensão. Barão de Atibaia e também a Avenida Brasil, por enquanto, seguem aí sem dificuldades. Eu trago informações também rapidamente, Guarizo, para o nosso ouvinte que segue na Teodureto e tem boa notícia, apesar do trânsito intenso, por enquanto sem maiores problemas na chegada para a Estrada dos Amarais e também para quem vai em direção do Taquaral. Guarizo. Obrigado, Mário. Até já. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756-3000 para exames e consultas. Profissional da saúde, propomos a você um novo tempo com soluções financeiras onde todos prosperam. Nossa equipe está preparada para lhe orientar em seus projetos, sempre com taxas competitivas e vantagens exclusivas que só a Unicred pode oferecer. Se você ainda não é cooperado, baixe o app ou ligue 19-3731-2724. Unicred, a cooperativa de crédito do profissional da saúde, sempre junto de você. CBN, tempo e temperatura. E o frio foi embora? Tá indo? Como é que fica, hein, Felipe Pereira?
Muito bem, Guarizo, de volta para poder falar da previsão do tempo aqui na nossa região. Nós vamos ter uma semana aí de temperaturas elevando, não é? Voltando a ter um pouquinho até de calor. Atenção, porque a partir da semana que vem pode cair as temperaturas de novo, mas isso daí é papo para depois. O que importa é que hoje o sol já apareceu aqui na cidade de Campinas, entre algumas nuvens, mas as nuvens vão embora, tá? Terça-feira deve ser de tempo aberto. Enquanto isso, as máximas na casa dos 24 graus, aqui na nossa cidade, é óbvio. Está no sol, dá a impressão de que está calor, mas aí você vem para a sombra e você tem a ideia de como é que realmente está a temperatura, né? Mínima agora à noite na casa dos 11 graus. Amanhã, como eu disse, tempo aberto, termômetros podem marcar 25 graus. Atenção à umidade relativa do ar, porque ela tem caído, tá? Por conta aí nesse novo período seco que nós estamos passando durante essa semana. Chuva só no litoral, não tem previsão de chegada de chuva aqui para a região de Campinas pelos próximos 9 dias, tá? Importante ressaltar que até o fim da semana a gente deve ter temperaturas aí na casa dos 29 graus. Guarizo. Tá certo, Felipe Pereira, gostei do efeito também, quando você falou que temperaturas caíam, alguém derrubou alguma coisa aí, sensacional. Vamos para o repórter CBN, daqui a pouco o estúdio CBN tá de volta. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. A defesa do modelo Bruno Krupp, que foi preso por atropelar e matar um adolescente no Rio de Janeiro, entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva. Os advogados querem que a medida seja suspensa ou substituída por ações cautelares. O pedido destaca ainda os problemas de saúde causados pelo acidente e a possibilidade de piora no quadro do modelo. O atropelamento aconteceu no fim do mês passado. Bruno Krupp não tem habilitação e, segundo testemunhas, dirigia uma moto acima da velocidade permitida. O candidato ao Senado Daniel Silveira, que está proibido pelo STF de utilizar redes sociais, acessou as plataformas da esposa para fazer ataques contra o presidente da Corte, Alexandre de Moraes. O Supremo informou que as medidas cautelares permanecem válidas. Moraes foi relator do processo que condenou Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão. A pena foi revogada após indulto do presidente Jair Bolsonaro. Morreu aos 70 anos em Ribeirão Preto, São Paulo, o cartunista César Augusto Vilas Boas, conhecido como Pelicano, irmão de Glauco. Segundo familiares, ele sofreu um infarto decorrente de complicações causadas por uma pneumonia. Ao longo da carreira, Pelicano publicou ilustrações em veículos de circulação nacional como Folha de São Paulo e Pasquim. Autoridades da Ucrânia acusam as forças da Rússia de bombardear a região da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A ação aconteceu do outro lado do rio, onde está localizada a estrutura. Os lançamentos de bombas foram realizados 3 vezes durante a noite. Os artefatos atingiram casas, um jardim de infância e uma rodoviária. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas. No horário de Brasília, 3 horas 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Vamos saber a situação das estradas agora, as rodovias aqui da região, Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo. Eu vou trazer uma atualização da Santos Dumont. Aqui no trecho de Campinas e também de Indaiatuba, a rodovia segue com boas condições. Mas lá no trecho de Itu, aí tem dificuldades nos dois sentidos, a altura do Maeda, inclusive informação de acidente por lá. Por isso, atenção quem é da região de Itu, tanto para você que está saindo aí da cidade e vem em direção de Campinas, ou então para quem sai de Campinas e vai em direção de Itu, lentidão nesse momento nos dois sentidos, lá na altura da cidade, já pela rodovia Santos Dumont. Eu trago informações também, Guarizo, para o nosso ouvinte que segue aqui em Campinas, mas na rodovia Dom Pedro. Por enquanto está sem dificuldades, tanto em direção da rodovia Anhanguera, quanto no sentido contrário, para quem vai em direção de Atibaia. Guarizo. Obrigado, Mário. Até já. Já para o Lar Center, prorrogado até 31 de agosto. Últimos dias com descontos de até 50% em móveis e itens de decoração. No Lar Center, acesse larcenter.com.br. Oi, gente. Aqui é Olivier Anqui. Estou aqui para falar para vocês sobre a última fase de venda do The Parkview. Apartamentos de 92 a 104 metros no coração do Parque Ecológico em Indaiatuba. O condomínio é um verdadeiro clube para você e a sua família. Visite o decorado e garanta já o seu apartamento no The Parkview. Para mais informação, acesse theparkview.com.br. É uma realização Loft Incorporações. De
De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Estúdio CBN. Conexão Regional. Vamos começar a conexão regional desta segunda-feira por Americana. O Vladimir Catarino está direto das ruas da cidade para trazer para a gente informações sobre mais um caso confirmado da Monkeypox, a varíola que não é dos macacos, não é transmitida pelos macacos, mas tem esse nome, Vladimir. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Guariz? Um abraço a você, a todo mundo que está ligado conosco aqui no Conexão Regional Dentro. É bom deixar bem claro isso sempre, né? Os macacos não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, não vão querer descontar aí nos macacos, não. Pois é, a Secretaria da Saúde de Americana confirmou mais um caso, confirmou hoje mais um caso, o terceiro caso na cidade da varíola dos macacos. É um homem de 37 anos, ele mora na Vila Santa Maria, segundo as informações da Secretaria. Ele segue sendo monitorado, ele tem um quadro estável, está em isolamento, acompanhado pelo Serviço Especializado de Infectologia aqui do município. Ele não tem histórico de viagens e também, segundo as informações da Secretaria, não teve contato com nenhuma pessoa infectada. E, por isso, seu caso também está sendo acompanhado e está sendo investigado. Este é o terceiro caso, portanto, confirmado da varíola dos macacos aqui na cidade de Americana, o terceiro envolvendo homens, são 3 homens. O primeiro caso, um homem de 27 anos, foi registrado lá no dia 27 de julho, e o segundo caso foi confirmado no dia 15, agora do mês de agosto, um homem de 30 anos. E, coincidentemente, né, os 3 hoje, nenhum deles com aí histórico de viagens e também nem contato com as pessoas infectadas. Os casos, repito, seguem sendo analisados aí pela Secretaria Municipal da Saúde, também sendo acompanhados, e a gente sempre alerta e sempre aqui orienta as pessoas, em caso de sintomas, em caso de alguma dúvida com relação ao estado de saúde, a pessoa deve imediatamente procurar uma unidade básica de saúde ou o próprio Hospital Municipal de Americana para receber o atendimento e para saber o diagnóstico exatamente do que a pessoa pode estar passando, né, Guarizo? Com certeza, e é um caso autóctone, né, como você estava falando aí, adquirido na própria cidade, então, claro que ele é muito diferente da Covid-19, mas ao mesmo tempo não se sabe onde se pega a doença, né, então tem que ter muito cuidado nos contatos das pessoas, né, Vladimir? Vladimir travou? Ah, não, pode... Oi. Não, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se é um caso autóctone, que ele aconteceu dentro da própria cidade, as pessoas têm que redobrar os cuidados, né? Porque alguém transmitiu no local, né? Não foi em viagem, nada. Isso acaba preocupando mais do que um caso importado, que às vezes se consegue isolar a pessoa com mais facilidade, né? E é uma doença totalmente desconhecida, né? As próprias autoridades da saúde não têm assim tantas informações e tantos detalhes. Então, por isso, não é motivo para alarme, não é motivo para ninguém se alarmar, mas é motivo para ter cuidado e, em caso de sintomas, em caso aí de algum problema diferente que a pessoa desconheça, procura a unidade de saúde, que com certeza eles vão tentar entender o que está acontecendo e saber se é ou não mais um caso da varíola aqui na cidade. E a gente acompanha, né? Tomara que não tragamos mais casos, mas a gente acompanha e traz toda a cobertura também dessa preocupação aqui na cidade americana, aqui na programação da CBN. Muito obrigado, Vladimir Catarino, grande abraço para você, boa semana. Você vai até dividir tela com o Carlos Gomide agora, mas como o assunto é saúde, eu vou primeiro para Piracicaba, lá o Gomide vai segurar um minutinho aí, Gomide, tudo tranquilo, né? Faz um joinha pra gente aí, igual a votação na Câmara de Campinas, isso. Mas vamos primeiro isso quando estava na época ainda das sessões remotas, né? Vamos primeiro a Piracicaba, porque o assunto também é saúde, e o número de pessoas que contraíram a Covid-19 em Piracicaba é um número bastante significativo, Rafael Fioravante, boa tarde para você.
semana a marca de mais de 100 mil casos de Covid. No começo desse final de semana passado, inclusive, quase 400 novos casos foram registrados aqui na cidade, o que eleva o total de infectados a 100.300 desde o início da pandemia. O número é quase 25% da população aqui da cidade. Além disso, Piracicaba já soma 1.610 vítimas fatais da doença. Nesse último grupo de pessoas divulgado pela pasta da saúde, 211 são mulheres e 160 são homens, todos aí com idades entre 1 e 91 anos de idade. De acordo com o último boletim divulgado pela pasta, a taxa de ocupação de leitos na UTI SUS é de 19% aqui na cidade, enquanto que a taxa de enfermaria gira em torno dos 20%. Já na rede privada, a UTI estava ocupada em 29%, enquanto que a enfermaria registrava aí uma ocupação de 36%. Vale lembrar também, Guarizo, que a Secretaria de Saúde abre hoje, agora às 4 horas, a agenda para vacinação da primeira dose da vacina a crianças de 3 e 4 anos de idade. O agendamento pode ser feito pelo Vacinapira na página da própria prefeitura daqui do município. Inclusive, vale frisar também que essas crianças de 3 e 4 anos devem ser vacinadas aí com a Coronavac Butantan, conforme uma aprovação feita pela própria Anvisa. Volto com você, Guarizo. Muito obrigado, Rafael Fioravante. Boa semana para você, um abraço. Boa semana, abraço. E agora nós vamos a Limeira. O Carlos Gomide já havia aparecido aqui na tela e vem trazendo um caso aí. Depois eu até discuto, né? Cada um faz o que quer, todo mundo tem a liberdade, mas para ter esse tipo de crime, infelizmente, né, a maldade tem que ser feita, e foi o que aconteceu com uma jovem de 19 anos aí na cidade de Limeira, Gomide. Boa tarde. Fala, Guarizo. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da CBN Campinas. Conexão Regional no ar, dentro do estúdio CBN. Pois é, eu fico imaginando o seguinte: você namora uma pessoa, você acaba tendo uma certa intimidade com a pessoa, não sei por quanto tempo, e aí daí na mão dessa pessoa, porque ela tirou fotos íntimas suas, sozinhas ou acompanhada, enfim, mas expôs você se vê exposto a uma situação vexatória porque não aceita, porque o companheiro ou a companheira não aceita o fim do relacionamento. Foi o que aconteceu com essa menina de 19 anos aqui em Limeira. Ela teve fotos íntimas delas expostas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, depois que ela terminou o namoro com um rapaz, que são 3 anos mais velho que ela, e ela terminou porque foi agredida. Eles ainda estão. Ele ainda tentou voltar com ela, que no negócio não vão ficar junto. Ela acabou cedendo algumas vezes, acabou saindo com ele depois do término do relacionamento. Só que ela começou a se sentir pressionada demais. Isso porque, segundo o que ela disse à polícia, ela acredita, inclusive, que ele tem acesso às redes sociais ou tenha clonado o celular dela, porque tudo que ela fala, tudo que aquelas mensagens de WhatsApp que ela manda, ele sabe. Então ela acredita mesmo que ele que o celular tenha sido clonado, ou que ele deve ter aplicado instalado algum aplicativo espião no celular dela e está vigiando ela de perto. Acontece que no último sábado ela estava participando de uma festa com algumas meninas, ele ligou querendo saber onde ela estava, ela por medo acabou cedendo e falando onde ela estava, ele foi até esse local e quis conversar com ela. Ela falou: agora eu não vou conversar não, estou na festa aqui, eu não quero nem saber de você. E nisso ela teve essas fotos expostas. Ela conseguiu tirar o print de algumas dessas fotos, e em seguida ele apagou essas fotos das redes sociais dela, porque ele tem acesso às redes sociais dela, mas o estrago já estava feito. Ela foi até o plantão policial e deu queixa do ex-namorado, que agora vai ter que se explicar para a doutora Evelyn Cafa, delegado da DDM, que vai conversar com esse rapaz e saber por que ele fez isso, e inclusive essa moça pediu medida protetiva contra ele durante a apresentação da ocorrência. Esse não foi o único caso semelhante, Guarizo, que foi registrado no plantão policial durante esse final de semana. Na sexta-feira à noite, um homem procurou a polícia dizendo que teve que pagar R$1.000 para um desconhecido que estava extorquindo porque também tinha fotos íntimas dele com a mulher, e que se ele não desse o dinheiro, essa pessoa, esse desconhecido, exporia, né, ou colocaria nas redes sociais essas imagens. Ele, com medo de que acontecesse alguma coisa, no medo dele de ser exposto junto com a companheira,
na intimidade, acabou depositando R$1.000 em 2 contas diferentes. Ele também procurou o plantão policial para registrar os casos. É um caso diferente e, acima de tudo, falta de respeito com a intimidade das pessoas, né? Não é porque você namora e teve acesso à intimidade de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, que você pode expô-la depois a público, justamente por não entender ou por não aceitar o fim do relacionamento. Cada um tem o direito de fazer o que quer da vida, cada um tem o direito de ser feliz, né, sozinho ou acompanhado, e ninguém tem o direito de expor a intimidade de uma pessoa em público da forma que foi exposta essa moça de 19 anos nas redes sociais aqui em Limeira nesse final de semana, viu, Guarizo? É por isso que eu falo, né? Cada pessoa tem seu relacionamento, tem a liberdade para fazer o que quiser, mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, de se permitir esse tipo de fotos, né? Ninguém tá falando, não, errada tá a menina porque tirou as fotos. Não é isso, muito pelo contrário. Mas que tem que saber com quem se lida, né? E claro que uma medida protetiva é muito bem-vinda, porque infelizmente, além de tudo, esse cidadão, pelo que consta, né, pelo que você está trazendo aqui pra gente, ele ainda clonou o celular da moça, né? Ou seja, é um monte de crime um atrás do outro, né? Ele deve ter falado um aplicativo de espião, né? Esses aplicativos que vigiam o celular da outra pessoa sem que ela ter instalado isso durante o relacionamento, e depois do relacionamento ele acabou utilizando, continua utilizando, e a pessoa espionada não percebe que está sendo espionada, né? Nesse caso, uma formatação do celular dela resolveria, mas o estrago já está feito, né? Ela já teve a vida exposta, já teve imagem exposta nas redes sociais, já passou por uma situação vexatória, enfim, uma situação que não é legal e não é bacana para ninguém. É o que eu falo, todo mundo tem o direito de ser feliz sozinha ou fazer aquilo que quer com o corpo, expor, tirar foto, mas ninguém tem o direito de, na intimidade, expor uma intimidade que você tem com uma pessoa. Infelizmente, aconteceu e agora a polícia vai tentar investigar e ele vai ser responsabilizado pelos crimes que ele cometeu. Sem dúvida, e merece, né? Muito obrigado, viu, Carlos Gomide? Quero a mensagem aqui: a decisão mais importante na vida de uma mulher é o tipo de homem com quem ela se relaciona, é verdade. Muito obrigado, nosso ouvinte aqui. Um abraço, Gomide, até amanhã aqui na Conexão Regional. Para você também, deu para ouvir, né? Deu uma cortadinha, mas ele desejou boa semana para todos. E o Vladimir Catarino falava sobre os casos da varíola dos macacos, né? Da monkeypox. Acaba de chegar uma informação da Secretaria de Saúde de Campinas. São mais 6 casos da varíola dos macacos. Campinas passa a ter 43, sendo 23 importadas, né, de pessoas que viajaram, que vieram de fora, e 20 autóctones. Na semana passada teve um caso autóctone registrado em Campinas, depois foi retirado das confirmações porque o homem era um morador de Valinhos. Os pacientes são 40 homens e 3 mulheres. Idade entre 22 e 57 anos. 18 deles já saíram do isolamento e nenhum dos casos é considerado grave da monkeypox, da varíola dos macacos aqui em Campinas. Então, números atualizados agora há pouco pela Secretaria Municipal de Saúde: 43 casos, mais 6 desde a última quinta-feira, quando foram divulgados os últimos dados. E começou a vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. As informações com você, Felipe Pereira. Mais uma vez, boa tarde para você, seja bem-vindo. Oi, Guarizo, boa tarde para você e para quem acompanha ao estúdio CBN. Pois é, a abertura da vacinação para crianças de 13 e 4 anos aqui na cidade de Campinas. Na verdade, Campinas foi quase uma das últimas cidades, se a gente analisar friamente, a fazer essa abertura da vacinação. Isso foi possível graças à chegada de doses da Coronavac enviadas pelo governo do estado na última sexta-feira. Aí a gente tem aqui um levantamento de outras cidades da nossa região que também já abriram a vacinação para essa faixa etária. A gente lembra que já contou aqui, inclusive, Hortolândia, Amparo e Arthur Nogueira já começaram a vacinação no sábado também, assim como Campinas, né, no dia D de multivacinação.
Sumaré já tinha aberto a campanha para as crianças de 4 anos de idade, só que agora no fim de semana adiantou e colocou as crianças de 3 anos também nesse bolo. Lembrando aqui também que Olambra, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse também já começaram a vacinar as crianças contra a Covid-19. Em Montemor, a vacinação das crianças começa na quinta-feira, tá? E vai ser todas as quintas-feiras, enquanto nas outras cidades a distribuição acontece de segunda a sexta-feira, em Montemor a distribuição vai ser às quintas. Importante ressaltar que em Olambra também são dias diferenciados, tá? Segunda e quarta-feira no posto de saúde da família do Imigrantes e do Santa Margarida, e às terças acontece dos Palmeiras, a Unidade Básica de Saúde das Palmeiras, e do Fundão, tá? Sendo que cada uma aí tem horários diferenciados de funcionamento. Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, enfim, todas elas com vacinação de segunda a sexta. A dose adicional da Covid-19 começou a ser aplicada para pessoas com mais de 35 anos aqui em Campinas também no sábado. Hoje é o primeiro dia útil, não é? Disso, em outras cidades a faixa etária já foi até baixada para 30, Guarizo. Muito obrigado, Felipe Pereira, pelas informações, mas nem todos os lugares foram baixados para 30, né? Aqui em Campinas, por exemplo, a 4ª dose começou a ser aplicada em pessoas com 35 anos ou mais. Teve início nesta segunda-feira em Campinas a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 ou segunda dose de reforço em pessoas a partir de 35 anos que receberam a 3ª dose há pelo menos 4 meses. Cerca de 95 mil moradores passam a poder tomar a 4ª dose com a redução da idade mínima de 40 para 35 anos. O professor Éder Roberto tem 35 anos e já buscou se vacinar logo nas primeiras horas em que a 4ª dose foi liberada para a faixa etária dele. Por ter as crianças perto, elas não estão usando máscara, né? E foi uma proteção a mais também. Tanto para você quanto para elas, né? Isso. E desde sábado, crianças de 3 e 4 anos também podem ser imunizadas contra a Covid-19 em Campinas. A aplicação das doses neste público começou durante o dia D de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A vacinação das crianças de 3 e 4 anos contra a Covid foi possibilitada após o Estado enviar doses da Coronavac para este público, já que este é o único imunizante autorizado para a faixa etária no Brasil. A articuladora do Programa de Imunização da Secretaria de Saúde de Campinas, Shaula Vizelli, destaca a importância de vacinar as crianças contra a Covid. É muito importante que os pais, as crianças dependem dos pais, dos responsáveis, para que os levem para a vacina. E está à disposição, a nossa equipe está à disposição, os centros de saúde estão hoje sem fila. Então, para os pais que têm dificuldade, aí os horários estão disponíveis no site. É muito importante que esse público recém-contemplado receba a vacina o quanto antes. Durante o dia D foram vacinadas contra a Covid-19 um total de 985 crianças de 3 e 4 anos. Além disso, 2.430 crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas contra a polio e, em relação à multivacinação, quase 4.500 pessoas compareceram para atualizar a carteira de vacinação, mas 3.500 foram vacinadas, já que cerca de 1.000 não tinham doses faltantes. A procura ficou aquém do que a gente esperava, mas ainda assim a gente conseguiu um número comparado com os dias anteriores da campanha de multivacinação, um número positivo. Tanto para crianças quanto para adultos, as vacinas estão disponíveis em 66 centros de saúde de Campinas, sem a necessidade de agendamento. Apenas o CS Boa Esperança não aplica as vacinas. Para receber a dose, é preciso apresentar documento que conste uma foto e o número do CPF, além da carteira de vacinação, se possível. Os horários das salas de vacina dos centros de saúde podem ser encontrados no site vacina.campinas.sp.gov.br. De Campinas, Guilherme Pierangeli. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha Cooper.
Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Good Bom, super simples. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Representantes da Polícia Federal iniciaram hoje o processo de inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral. O grupo é formado por 13 policiais, entre delegados e peritos. Os agentes permanecerão no TSE até a próxima sexta-feira. A Polícia Federal é uma das diversas entidades habilitadas para acompanhar o desenvolvimento e fiscalizar os sistemas utilizados nas eleições brasileiras. O Ministério da Saúde divulgou hoje a campanha de prevenção à varíola dos macacos. A ação traz as principais formas de transmissão, os sintomas e as maneiras de prevenir a doença. O material será veiculado no rádio, na TV, na internet e nas ruas. A campanha precisou ser liberada pelo Tribunal Superior Eleitoral, já que a lei estipula limites às publicidades do governo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu 4 suspeitos de aliciar menores para prostituição em Barretos, no interior paulista. Segundo a investigação, as vítimas tinham entre 11 e 13 anos de idade. Os adultos também são suspeitos de crime de estupro de vulnerável. Os 4 foram levados ao presídio do município de Colina. O Ministério Público da Argentina prepara um pedido de prisão contra a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. A medida faz parte do processo em que ela é acusada de chefiar uma associação ilícita criada para favorecer empresários e de cometer fraudes contra o Estado. Os delitos teriam ocorrido na época em que ela era presidente, entre 2007 e 2015. A formalização das acusações dos promotores será anunciada nos próximos dias. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
CBN Saúde. No desenvolvimento da criança pode ocorrer atraso na fala ou na linguagem. No CBN Saúde desta semana, vamos saber quando esse atraso exige uma atenção especial, com a fonoaudióloga Sandra Ismaira. No desenvolvimento da criança pode ocorrer atraso na fala ou na linguagem. Qual é a diferença? No desenvolvimento normal da criança, quando ela não tem nenhuma patologia aí específica, também pode ocorrer o atraso tanto na fala quanto linguagem. É importante nós sabermos distinguir o que é linguagem e o que é fala. Linguagem são todos os arquivos mentais que a criança, ao longo aí do primeiro ano, ela vai engramando, quer dizer, arquivando, para depois, por volta aí de um ano e meio, ela traduzir isso em palavras, que aí é a fala. A fala é o aspecto motor da linguagem, é a externalização do que ela engramou, do que ela gravou em relação ao nome das palavras, de objetos, e aí ela começa a externalizar isso através, de movimentos específicos da boca, que é a fala. Quando esse atraso passa a se tornar uma preocupação? O atraso, ele normalmente, ele vem até da observação dos próprios pais, ou que tiveram outros filhos, ou mesmo que seja um primeiro bebê, esse pai começa a ver que é uma criança quieta, é uma criança que solta poucos sons, e aí a gente já vamos dizer, um sinalzinho aí de alerta para os pais ficarem, vamos dizer, na observação. Então, hoje nós temos assim, dentro das teorias, uma criança, por exemplo, de 12 meses, entre 12 meses, 1 ano a 1 ano e meio, ela tem que ter 20 palavras. Então, se a gente vê que é uma criança que 1 ano e chegando até 1 ano e meio não começa a desenvolver essa fala aí, vamos dizer, próxima, esses sons próximos ao som dos pais, já é uma criança que a gente tem que ficar em alerta. E se com 2 anos realmente esse vocábulo, esse número de palavras não vier, aí é necessário sim levar essa criança para uma avaliação fonoaudiológica. O desenvolvimento da fala e da linguagem na criança é o tema do CBN Saúde desta semana, com a fonoaudióloga Sandra Ismaira. Valéria Rain para o CBN Saúde. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Trânsito. Vamos ao trânsito em Campinas, principais vias da cidade neste momento, Mário Quintino. Trazendo informações agora, Guarizo, para o nosso ouvinte que segue pela Amoreiras, por enquanto segue sem problemas, tanto na chegada para a rodovia Anhanguera, para quem sai do bairro, vai em direção lá da região central, ou no sentido contrário, para quem vem da região do Hospital Mário Gatti. Inclusive, proximidades do Mário Gatti, boas condições na Prefeito Faria Lima. Quem vai para a rodoviária encontra a movimentação intensa na Doutor Pereira Lima, mas por enquanto sem problemas na chegada para o embarque e também para o desembarque lá do terminal. Guarizo. Valeu, Mário Quintino. Até amanhã. Até amanhã. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic.
ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Agora 3 horas e 38 minutos para o Derivaldo Souza, todo feliz com o resultado do Palmeiras ontem. Guilherme Pierangeli vem trazendo uma notícia triste agora para qualquer torcedor, religião, para qualquer pessoa que precise dos serviços de saúde. Uma das organizações não governamentais mais aplaudidas, mais conceituadas da história, deixa de existir, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, a ONG Hospitalhaços chega ao fim após mais de 22 anos, né, levando alegria em suas ações em hospitais aqui da nossa região e também em outras regiões do país. Uma nota publicada nos últimos dias pela ONG anunciou esse encerramento, afirmando que a pandemia impediu a continuidade do trabalho nos hospitais e causou o esfacelamento interno em todos os setores da ONG, levando à dispensa de colaboradores e prestadores de serviços, que basicamente não é só ir lá e fazer atividade, né? Tem todo necessário, toda uma retaguarda, e inclusive eles tinham funcionários, enfim, teve a pandemia, desde o início dela, teve um grande impacto então nesse trabalho. O mandato da última diretoria se encerrou em setembro do ano passado e não houve interesse por parte dos voluntários em constituir uma nova chapa para comandar a ONG no triênio 2021-2024. Com isso, após a realização de 2 assembleias, foi decidida a dissolução da Associação Hospitalhaços. Além da região de Campinas, a ONG atuava também no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Ninguém ligado diretamente à ONG aceitou gravar entrevista com a CBN sobre o assunto, mas nossa reportagem conversou com algumas pessoas que acompanharam o trabalho ao longo dos anos, como a Sônia Teixeira, que ela é responsável pelas relações públicas do Hospital PUC Campinas, e ela destacou a importância do trabalho que era realizado por lá pela ONG. Uma parceria de mais de 15 anos que nos trouxeram muitas alegrias aqui para o hospital. Sem contar a implantação da brinquedoteca, né? Não só crianças e adultos, né? Muitos foram tocados com essa alegria e com esse amor contagiante. A gente deixa nossa gratidão a todos os voluntários que se envolveram e se doaram ao longo desses anos ao Hospital PUC Campinas. A Samantha Nobre, que é uma psicóloga do Hospital São Francisco, lá de Mogi Guaçu, onde também houve atuação da ONG Hospitalhaços, ela também lamentou o fim da associação. É uma notícia muito triste, traz prejuízos bastante significativos. A gente percebe na rotina do hospital que quando eles passam, né, eles tiram um sorriso, eles ajudam de uma forma lúdica a amenizar o sofrimento, e a gente percebe que no dia que eles passam, o hospital fica mais alegre, mais leve. A psicóloga Gabriela Marsaioli, ela falou sobre como a ausência do trabalho nos hospitais após tanto tempo pode impactar a rotina dos pacientes e até dos funcionários, né, que conviviam, né, nos hospitais. Perde-se um pouco essa alegria, também perde-se um pouquinho da esperança, porque querendo ou não, a presença deles fazia com que os pacientes e os funcionários tivessem mais esperança e saísse um pouco daquele ambiente pesado. De acordo com a associação, 35 mil atendimentos eram realizados em média por mês em mais de 30 hospitais. Participavam das ações palhaços e brinquedistas. A maior parte dos recursos da ONG tinha origem em leis de incentivo, 67% do total, depois vinham eventos com 15% e bazares com 13%, os 5% restantes vinham de palestras e doações, e dessa verba que era arrecadada, 40% era utilizado em despesa de pessoal, 36% em treinamentos e 24% em infraestrutura e manutenção. Guarizo. Muito obrigado, Guilherme Pierangeli. Uma pena que chegue ao final mesmo, porque quantas famílias, quantos pacientes
né, já tiveram aí uma melhora, uma alegria com a presença dos hospitalhaços, é uma perda triste, uma perda significante mesmo. Muita gente vai ficar órfã, acredito eu, dos hospitalhaços. Viu? Era um trabalho digno de aplauso. Exatamente. Valeu pelo esforço durante todo esse período. Agora 3h43. Time do Estúdio. Universo Digital, com Arthur Igreja. Arthur Igreja tem como tema no Universo Digital desta segunda-feira o que está cada vez mais comum. Tá todo mundo recebendo no celular aí ofertas mirabolantes de emprego, que obviamente são falsas, né, Arthur? Bom, esse tipo de golpe é extremamente triste, né? Porque frustra um sonho e acaba lesando financeiramente a pessoa de uma forma muito impactante, né? Então, a dica que fica é sempre buscar os canais oficiais. Então, seja através de LinkedIn ou principalmente o site da empresa. E na medida do possível, entrar em contato para validar essa vaga, falar com alguém, tentar uma chamada de vídeo. Apesar de que nas primeiras fases é muito comum que esse processo se desenrole por plataformas de recrutamento ou por uma sequência de e-mails, mas é fundamental fazer isso. Lembrar também que quando você busca o determinado nome de uma empresa ou de uma vaga, o que pode acontecer é que você pode entrar num determinado site e aceitar os cookies. O que isso quer dizer? É a mesma coisa quando você procura um determinado produto e aí você entra em diferentes sites e acaba vendo aquela oferta novamente. Ou seja, os golpistas eles capturam essa informação de que você está procurando uma determinada vaga numa determinada empresa e aí eles podem te oferecer um site falso ou até mesmo entrar em contato caso a pessoa preencha um cadastro. Então é fundamental também para que a pessoa não caia no golpe, para que ela fique muito atenta para qual caminho e quais foram as pistas que ela deixou na internet em busca dessa vaga. Por fim, lembrar que a maior parte dos golpes utiliza a engenharia social, que são exatamente esses sinais que a própria pessoa deixa. Então ela deixa as pistas de como ela quer ser convencida. Nesse caso, a pessoa está buscando uma vaga numa multinacional, num outro país com determinadas características, os golpistas simplesmente modelam essa vaga e ela fica parecendo perfeita demais para aquele candidato que chegou a ser alertado pela família, por determinados amigos. Então, é muito, muito importante ter essa desconfiança proativa para que a pessoa possa se proteger, verificar sempre esse tipo de processo, porque, infelizmente, nós temos quadrilhas extremamente articuladas que usam da esperança das pessoas e da tecnologia para promover esse tipo de golpe e depois é virtualmente impossível reaver esses valores. Obrigado pela participação. Volta na próxima segunda-feira com o Universo Digital no time do estúdio. Vamos falar da Operação Inverno. Dezenas de moradores de rua foram atendidas durante essa friaca do fim de semana. Um grupo formado por 13 voluntários abordou 65 pessoas em situação de rua e entregou 80 cobertas para eles neste final de semana em Campinas. A ação faz parte da Operação Inverno. Eles percorreram a Catedral Metropolitana, a Avenida Moraes Salles, a Galeria Pajé, a Estação Cultura e a Rua 13 de Maio. Desde o início da campanha, no dia 1º de maio, já foram registrados 6.288 atendimentos e 10.744 cobertores distribuídos, além de 1.227 encaminhamentos ao abrigo municipal. Durante a operação, o período de acolhimento do serviço SOS Rua passa a ser das 8 da manhã à meia-noite. O objetivo é acolher essas pessoas e, se elas aceitarem, as encaminhar ao serviço da Rede de Proteção de Assistência Social e da Saúde do município. A campanha se estende até o dia 30 de setembro. De Campinas, Enzo Orniani. Obrigado pela participação, Enzo. Agora são 3h48. Painel do Emprego.
O número de vagas disponíveis no CEPAT de Campinas nesta tarde de segunda-feira subiu para 347, ou 347, já que é o número, né? Tem vagas importantes aí com salários que podem chegar até R$4.000. 20 vagas para atendente de loja em Campinas, salário de R$1.600. 30 vagas para auxiliar de logística, pagamento por hora. 50 vagas para operador de telemarketing por R$1.200, 31 vagas para motoristas de caminhão em toda a região, salário de até R$2.500 e 20 vagas para metalúrgicos em Valinhos com pagamento de R$2.100 mensais. Os currículos devem ser enviados para o e-mail cepat@campinas.sp.gov.br. Essas vagas de Valinhos para metalúrgicos estão cadastradas aqui em Campinas, mas o PAT de Valinhos também continua oferecendo quase 100 vagas de emprego nesta segunda-feira e o setor de enfermagem é o que mais emprega. 11 vagas para técnico de enfermagem para atenderem em casa e 9 vagas para enfermeiros. Os interessados devem se candidatar a essas e outras vagas por meio do WhatsApp 19-3849-7187. Repetindo, 3849-7187. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças.
Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas, em 99,1, no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. Estúdio CBN. Apresentação: Marco Guarizo. Agradecendo ao Cristiano Salvione, chegou por aqui mandando a mensagem dele no YouTube da CBN Campinas, também para quem mandou a mensagem lá sobre a onça. Tem uma mensagem legal da Edith aqui. Se fosse no Pantanal era a Juma, que foi lá ver como é que tá o fiote. Tá na época, né? Mas onça aparecer em hospital ainda assusta muita gente, não é para menos, né? Já participei de corrida organizada pelos hospitalhaços, muito triste a notícia. Obrigado, Derivaldo, pela participação. Bom, máscara não é mais obrigatória em muitos locais, né? Hoje você pode entrar em locais fechados sem máscara que são permitidos. Não exatamente no transporte coletivo. Lá tem gente de tudo quanto é lado, ainda é obrigatório o uso de máscara, mas pelo jeito ninguém liga para isso não. O decreto está sendo ignorado, né, Celina Silveira? O uso de máscara segue obrigatório no transporte público em todo o estado de São Paulo, mas nem parece. Na prática, quem usa ônibus para se locomover entre cidades da região ou dentro dos municípios divide espaço com passageiros e motoristas sem máscaras. A cozinheira Maria Rosa Martins, por exemplo, usou o transporte intermunicipal em horário de pico para ir de Sumaré a Hortolândia. Ela acordou cedo para organizar tudo o que era importante e levar em uma entrevista de emprego e deixou a máscara em casa. Sempre eu uso o negócio que eu saí hoje nas pressas e acabei esquecendo, peguei a máscara, botei em cima das coisas e esqueci. E quando você está dentro do ônibus, se senta alguém sem máscara do seu lado, te incomoda? Se eu tiver de máscara, não. Eu não me incomodo, mas eu me incomodo de eu estar sem e outras pessoas estar com máscara, entendeu? A auxiliar de enfermagem Ruth de Oliveira usa máscara todos os dias porque sabe que o objetivo do equipamento é proteger quem está ao nosso lado. Ela afirmou que se preocupa quando está perto de alguém que não pensa na segurança dos outros passageiros. E hoje sentou uma menina perto de mim, ela estava com tosse, ela tossindo, em vez de se prevenir alguém que está do lado, não previne. A senhora já presenciou o motorista pedindo para a pessoa colocar máscara? Não pede mais. Agora o povo está entrando do jeito que quer, né? O motorista Evandro Prado transporta dezenas de pessoas que usam a linha 385, que sai do terminal metropolitano no centro de Campinas em direção a um shopping na Vila Brandina. Sem máscara e dentro do ônibus, Prado afirmou à reportagem da CBN que, na opinião dele, o equipamento não é importante. Por isso, ele não pede que os passageiros usem máscaras. Passageiros mesmo não usam. Não é obrigatório dentro do ônibus, mas muita gente não usa e fora do carro também, muita gente está sem também. Não adianta muita coisa, né? E já teve alguma situação de você precisar pedir para alguém colocar máscara? Não, também não peço. A reportagem da CBN esteve no terminal metropolitano Magalhães Teixeira nesta segunda-feira e presenciou dezenas de passageiros e motoristas sem máscaras. A Secretaria de Transportes Metropolitanos reforça que o uso de máscaras permanece obrigatório para todos os passageiros. A Secretaria de Transportes Metropolitanos reforça que o uso de máscaras permanece obrigatório para todos os passageiros de trens, metrô e ônibus intermunicipais da EMTU, além de estações e terminais, conforme consta no decreto de abril de 2020 do Governo do Estado de São Paulo. Em Campinas, o uso de máscaras é obrigatório para motoristas e passageiros do transporte público municipal desde maio de 2020. De Campinas, Celina Silveira. O Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Essa das máscaras já pegou lá atrás, hoje em dia já ninguém tá nem aí com isso. Bom, cada um com a consciência, né?
A campanha de vacinação, de multivacinação e também contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, os dados foram divulgados agora. Desde o início dessa campanha contra a polio e multivacinação também, do último dia 8 do mês de agosto até sábado, quando houve o dia D, 7.114 crianças foram vacinadas contra a polio. Representa uma cobertura de apenas 12%. Em relação às demais vacinas, 3.392 crianças menores de 1 ano compareceram às unidades. 2.743 atualizaram as carteiras. Entre as pessoas com idade entre 15 e 14, entre 5 e 14, 4.730 compareceram às unidades e 2.240 foram vacinadas para regularizar as doses atrasadas. A campanha contra a poliomielite, a paralisia infantil e também a multivacinação está prevista para terminar no dia 9 de setembro. Durante a semana são aplicadas as vacinas em 66 centros de saúde aqui de Campinas, com exceção do CS Boa Esperança. As salas de vacina abrem às 8 da manhã e encerram o atendimento 30 minutos antes do fechamento de cada unidade. Portanto, essas as informações agora da Secretaria de Saúde sobre a vacinação de crianças e adolescentes, até 14 anos, aqui na cidade de Campinas. O Estúdio CBN desta segunda fica por aqui. Programa que teve os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi, produção de streaming de Daniel França, supervisão técnica de Marcelo Eloy / Eduardo Rodrigues, o Bolacha, Hoje teve o Bolacha trabalhando aí nos bastidores. Chefia de redação André Berenguel, coordenação de jornalismo do aniversariante Flávio Paradella, direção-geral da CBN Campinas, Daniela Pedroso. Apresentação Marco Guarizo. Voltamos amanhã às 2 da tarde. Um grande abraço. Vem aí o CBN Esporte, segunda edição. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que o ataque às urnas eletrônicas pode ter surgido para justificar uma possível derrota nas eleições. Ele não mencionou o presidente Jair Bolsonaro, que frequentemente levanta dúvidas e faz ataques infundados contra o sistema brasileiro de votação. Gilmar defendeu as urnas eletrônicas e afirmou que nunca houve um episódio de fraude desde que os aparelhos passaram a ser utilizados na votação. As eleições deste ano terão um número recorde de mesários voluntários. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 830 mil pessoas se ofereceram espontaneamente para trabalhar na votação. O número representa 48% do total de mesários e é 93% maior que o verificado na última eleição geral, quando foram 430 mil voluntários. O restante dos mesários é escolhido pela Justiça Eleitoral. A Polícia Civil investiga o atropelamento de 5 crianças em João Monlevade, Minas Gerais.
O motorista que provocou o acidente tem 18 anos e não possui carteira de habilitação. Ele estava alcoolizado de acordo com os 2 testes de bafômetro que fez. Uma das crianças será submetida a uma cirurgia plástica de reconstrução pélvica. O parlamento da Rússia determinou a criação de uma assembleia especial para debater a situação da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. A medida foi anunciada depois de uma série de bombardeios ameaçarem a segurança do complexo. A usina de Zaporizhia é a maior planta nuclear da Europa e teve a segurança comprometida desde que virou alvo de ataques no mês passado. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com o CBN Esportes em sua segunda edição, nesta segundona, 22 de agosto de 2022. Obrigado a vocês que estão ligados aí no FM 99,1, no aplicativo da CBN Campinas. Ah, você não tem o aplicativo ainda? Então vai lá no smartphone, na lojinha do seu smartphone e faça o download do aplicativo da CBN Campinas para ter o somzão aí na palma da sua mão. Também no YouTube, no Facebook e, claro, no portal CBN Campinas e em todas as plataformas onde tem o streaming da CBN Campinas. Obrigado a todos vocês que estão ligados e conectados aqui com a gente. 4h05, Júlio Nascimento, seu destaque, Júlio. Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. A Ponte Preta se representa depois da vitória no Derby 204, já de olho na partida contra o Novo Horizontino. O técnico Hélio dos Anjos não deve contar com os volantes Felipe Amaral suspenso e Léo Naldi machucado. E também informações do Guarani, calculadora na mão. O Bugre faz as contas para tentar escapar da zona de rebaixamento, mas tem tabela complicada pela frente. Bota complicado nisso. Carlão, boa tarde pra você, Carlão. Tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Semana aí importante, né? Semana de Copa do Brasil, né? Essa semana já os duelos da fase semifinal eles já vão começar. Os nossos clubes Ponte e Novo Horizontino, quinta, né? E o Bugre no sábado para se recuperar contra o Tombense. Vamos lá, mais decisões. Pois é, não param, né? Não param. As decisões não param. Fábio Chay, boa tarde para você. Tudo bem comigo? Boa tarde, Cabela. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, ouvinte CBN. Boa semana a todos. É verdade, nesse final de semana tivemos a 23ª rodada da série A, né? Uma rodada repleta de empates. Pois no total foram 5. Meu Deus. Mas vamos aos resultados. No sábado, o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Goiás por 1-0 e o Fluminense fez 5-2 no Curitiba. No domingo, o Juventude empatou em 2-2 com o Botafogo. O líder Palmeiras empatou por 1-1 com o Flamengo no Allianz Parque. O Bragantino ficou no empate de 1-1 com o Ceará. O Fortaleza ganhou de 1-0 do Corinthians. O Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o Cuiabá. O Atlético Paranaense empatou em 1-1 com o América. E no Clássico Paulista, o Santos fez 1-0 no São Paulo. E hoje à noite temos o encerramento da rodada com um jogo isolado. Na Ressacada, em Florianópolis, às 8 da noite, tem Avaí e Internacional. Você fala do Palmeiras, parece que não... Eu falei que é líder, né? Pra posicionar o ouvinte. Senti a mesma entonação quando você fala do Fortaleza, que ganhou do Corinthians. Pra posicionar o ouvinte, pra deixar informado, né? Tá certo, então, né? Tá bom. Agora, ô Carlão, eu tava dando uma olhadinha aqui na classificação da Série A do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Rapaz do céu. Só o segundo turno. Sabe quem é líder? Quem? Fortaleza. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Fortaleza, a partir do momento em que ele focou o Campeonato Brasileiro, ele deu uma guinada legal, né? Sim. Infelizmente, para clubes como Fortaleza, é difícil você conseguir
administrar 3 competições duríssimas, né? O brasileiro, que é prioridade, né, para esses clubes, até pelo dinheiro. Copa do Brasil, o dinheiro é maior só que para o vencedor. E a Libertadores para o Fortaleza ainda é um sonho distante. De qualquer maneira, foi uma experiência legal, né, para o Fortaleza. Chegou numa fase importante da competição, mas quase compromete o brasileiro. Agora que ele está focado realmente, faz uma campanha sensacional no segundo turno. E um parente só não chegou mais longe na Copa do Brasil por causa do VAR, né? Também. Tem esse detalhe também, né? Os 4 últimos no segundo turno até aqui: Avaí, Ceará, Juventude e Coritiba. Dos 4, Juventude e Coritiba já estão desde o primeiro turno lá na zona de rebaixamento, né? Aí o Ceará cai, que no segundo turno tem aí apenas 2 pontos, são 2 empates e 2 derrotas, o Ceará. O Corinthians cai para 11º, o Atlético Mineiro cai para 15º nesse segundo turno, começou mal o segundo turno, e o Cuca vai mal lá no Atlético, não consegue ajeitar o time, hein? Parece que é aquela coisa que a gente fala, né? Não deu liga, né? Por enquanto não deu liga. Parece que o Cuca ainda não se entregou ao trabalho realmente. O Atlético Mineiro passa por um momento conturbado. Com o Turco foi assim, com o Cuca os principais jogadores não conseguem jogar. Nem de perto aquele Atlético Mineiro do ano passado. Tá difícil. Agora, ô Fábio, você que jornalisticamente foi acompanhar o jogo lá no Allianz Parque ontem, você estava comentando com a gente que o Flamengo é uma máquina de jogar. Uma máquina, né? Tanto o time principal quanto o elenco em si, né? Em comparação com os outros, é uma disparidade muito grande. É interessante, né? Eu estava acompanhando o segundo tempo do jogo, eu não vi o primeiro tempo, estava acompanhando o segundo tempo do jogo. Aí você vai ter substituição no Flamengo. Quem que vai entrar? Vai entrar o Gabigol, a Arrascaeta, vai entrar o Vidal. Hein, Carlão? É aí que você precisa ter, tecnicamente, você tem muita qualidade. Agora, a gestão de grupo que a gente fala tem que ser muito bem feita, né? Porque você tem que abrir mão de muitos jogadores, a gente sabe da vaidade que é. Hoje, os últimos jogos que eu acompanhei do Flamengo, o Gabigol foi substituído, e a gente sabe que o Gabigol é difícil, né? E o Dorival parece que tá conseguindo manter as rédeas ali, não é? Até porque o Dorival, o Gabigol no Santos, ele viveu o auge com a camisa do Santos sob o comando do Dorival, né? Sim. Quando ele atuava justamente pelos lados, que o atacante era o Ricardo Oliveira. E o Gabigol jogava pelos lados e foi muito bem. E parece que o Dorival, na base da conversa, da experiência, ele vai conseguindo domar essas feras aí, principalmente o Gabigol, né? Agora o Vitor Pereira tá tentando fazer isso no Corinthians, né? Mas só que o elenco não ajuda, né? O Corinthians é aquela coisa, ele tem muita qualidade em alguns setores, ou um bloco de muita qualidade, em compensação tem um outro bloco que é difícil, né? Jogadores que não estão assim num nível de Corinthians. Por exemplo, você pega um Rony, os meninos da frente também, né? Você pega o Adson, eu acho bom jogador, mas ainda pra Corinthians, pra ser titular do Corinthians, precisa de muito, sabe? Ontem o Vitor Pereira ressuscitou, entre aspas, o Léo Natel. E o Léo Natel quase que desembarca na Ponte, né? Pois é, tava descartado no Corinthians, tava procurando o clube e agora voltou. Na Ponte poderia ajudar. Claro. Uma coisa é você jogar na Ponte, outra coisa é o Corinthians, né? O Corinthians é uma responsabilidade muito grande, a pressão é muito grande, atacante de um clube grande, gigante como o Corinthians, você precisa ter um repertório vasto, né? O Léo Natel é um jogador comum, né? Pois é. Apenas um bom jogador. Agora, o Marcelo de Paulino tá mandando aqui, boa tarde, Cabela. E aquele lance do Vidal no Gomes, hein? Não foi pênalti, não? Eu acho que foi muito pênalti, não foi só pênalti, foi um atropelo. Você achou, Você achou que não, Carlão? Não, eu achei que não foi. Eu achei que foi sim. Ele veio coisa que não foi suficiente pra cair do jeito que o Gustavo Gomes caiu. Eu acho que foi aquela proteção, claro que houve ali um tal, mas eu não sei, eu sou muito radical com relação ao pênalti. Eu acho que o pênalti tem que ser uma falta, sabe? Não é o que está acontecendo hoje no Brasil, que o cara cai, você pegou na mão resvalou na mão, o cara vai e pumba, pênalti, sabe? Eu acho que o pênalti é pênalti, penalidade máxima. Eu não entendo muito de futebol americano, mas você imagina o quarterback lançando a bola e o cara que vem na corrida pra pegar a bola toma um tranco do jeito que eles tomam. Foi mais ou menos isso pra mim. Você achou? Eu achei. É que cada um vê o jogo de uma maneira. Exato. O Fabião estava no estádio, deve ter visto de uma maneira, eu acompanhei. Ele viu de uma maneira diferente. Mas eu tenho comigo assim, o pênalti,
o nome já diz, penalidade máxima. Quando fala, no meio campo, talvez ele daria. Talvez daria. Eu penso assim, eu acho que tem falta que você pode dar no meio campo, tem falta que você não pode dar pênalti. Não, você falta cá, filho. Não, eu não penso assim. Eu acho que o futebol falta em qualquer lugar. Não. Aí dá um debate, mas eu acho que eu já falei aqui que a arbitragem, um simples aplicador de regras, aí ele vai dar falta em qualquer lugar, de qualquer maneira. Agora, o árbitro, ele não é apenas um aplicador de regras. Eu acho que o árbitro, ele tem que saber conduzir um jogo, tem hora que você tem que dar o cartão, tem hora que mesmo uma entrada um pouco mais violenta você deixa pra você não perder o... Sabe, eu sou mais o mediador do que o aplicador de regra. Aplicador de regra é duro, aí você tem que dar pênalti toda hora, é difícil. Tá falando em pênalti, né? No jogo entre Bragantino e Ceará ontem, você viu o que aconteceu? Nossa, Foram 5 cobranças no total no jogo. Foram 3 penalidades marcadas. Do Ceará foram 3, né? Não, o Ceará perdeu o primeiro pênalti. Isso, voltou. O Bragantino perdeu o primeiro pênalti. Normal. O João Ricardo pegou o pênalti. Daí o Bragantino o Ceará teve uma outra chance, numa outra ocasião. Bragantino teve uma outra chance, o goleiro pegou, daí o juiz mandou voltar, daí o cara marcou o gol, daí falou que tinha avançado. Meu Deus. Daí no final o Bragantino conseguiu empatar com o Luan Cândido, com gol de pênalti. Foram 5 no total. 5 no total, meu Deus. Emerson Santana, um abraço pra você, obrigado pela mensagem. Aqui tá as ideias amada Ponte Preta. O Marco de Felice tá mandando boa tarde. Poxa, Cabela, não deu pra narrar o 5-5? Não deu. Os times... Fez um lá ainda. Apesar que aquele 1 do Fecim valeu por se bobear por 5. Muito bem, estamos chegando aqui com o nosso CBN Esportes, segunda edição, os trabalhos técnicos do Elton Grimaldi, também as imagens no YouTube, no Face, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários Carlão de Freitas, reportagem de Júlio Nascimento, nosso plantão é o Fábio Scheibe, coordenação de esportes, o Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Por intervalinho a gente volta daqui a pouco. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Olá, boa tarde, Mário Quintino. Boa semana pra você. Como está a situação das estradas, Mário? Oi, Cabela. Boa tarde. Uma excelente semana para você, para os nossos amigos que nos acompanham. Eu começo com informações sobre um acidente, um atropelamento que aconteceu, Cabela, na altura de Americana, pela rodovia Anhanguera. Esse acidente, à altura do quilômetro 100, e você que sai de Americana, vem em direção de Campinas, também segue aí na pista sentido capital. Por isso, atenção, esse acidente que aconteceu há alguns minutos, ainda há um trabalho acontecendo ali na rodovia, siga aí com a atenção. Importante a gente destacar também que desse acidente, o pedestre que foi atingido lá na rodovia, a princípio não corre risco de vida, já foi socorrido e levado até o Hospital Municipal da cidade de Americana. Eu trago informações também, Cabela, da rodovia dos Bandeirantes, que inclusive é uma boa opção para quem vai em direção de São Paulo, também no sentido interior, que por enquanto segue sem problemas nos dois sentidos. Cabela. Legal, Mário, você volta daqui a pouquinho. A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou! DriveB Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. driveb.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento: saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Hora do vôlei. O Vôlei Renata conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista masculino na noite da última sexta-feira. Os campineiros foram até Araçatuba e derrotaram o Vôlei Futuro por 3-2. Parciais de 17-25, 21-25, 25-20, 25-23 e 15-12 no tie-break. Com 3 pontos, o Vôlei Renata segue firme na zona de classificação aos playoffs do Campeonato Paulista, empatado com o Farmaconde, São José e Suzano, ambos com a mesma pontuação. Os comandados do técnico Horácio Leu voltam a jogar contra o Climed Atibaia na próxima sexta-feira no ginásio do Taquaral às 7h30 da noite. Hora do vôlei. Oferecimento: Good Bom, super simples. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento de supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Contra o filé bovino peça vácuo, R$ 35,98 kg no Clube Good Bom. Cerveja Heineken, lata 269 ml, R$ 2,99 no Clube Good Bom. Arroz prato fino, 5 kg, R$ 21,90 no Clube Good Bom. Feijão carioca ou lirão, 1 kg, R$ 6,98 no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 22 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Carlos Cabela. Muito bem, 4 horas e 20 minutinhos, 4h20 aqui dentro do CBN Esportes, segunda edição. Vamos dar uma adiantada então aqui, vamos falar do Guarani? Vamos falar do Bugrão? Bota o hino do Guarani aí, meu caro Elton Grimaldi, o Bugrão, que no derby acabou se dando mal, perdeu mais uma. Guarani que perdeu no último sábado, derby 204 para Ponte Preta, jogando no Moisés Lucarelli. O Bugre já se reapresenta, junta os cacos e pensa na sequência do Campeonato Brasileiro. Júlio Nascimento. Cabela, o Guarani se reapresentou de olho na partida de sábado às 11 horas da manhã contra o Tombense. Hora de juntar os cacos, como citou o técnico Mozart Santos, e pensar na sequência do campeonato. O Guarani que tem uma sequência difícil pela frente. A começar pelo jogo contra a equipe do Tombense no sábado, mas a tabela ainda reserva Vasco da Gama fora de casa, Sampaio Corrêa em casa, Vila Nova fora e Operário em casa. Em resumo, dos próximos 5 jogos, são 2 adversários diretos contra o Z4. Mas antes de chegar nesses 2 adversários, o Guarani tem Tombense, Vasco e Sampaio, que são times do top 10 da tabela. O Guarani passou 20 de 25 rodadas entre os últimos colocados da competição. Segundo o site Chance de Gol, tem 83% de chances de queda para a terceira divisão. E um outro número que também é preocupante, né? Que desde que esse formato foi implementado em 2006, apenas 2 times que ocupavam a 19ª colocação depois de 25 rodadas escaparam. A Portuguesa em 2006 e o Brasiliense em 2008. A boa notícia é que o percentual de aproveitamento em 2022 é diferente. O primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 34% de aproveitamento. Se mantiver esse aproveitamento,
com 39 pontos dá para escapar da Série B. Então o Guarani tem uma diferença de 3 pontos e ainda vê como possível escapar, justamente porque os adversários também estão tropeçando e alimentando essa possibilidade de fugir da Série C, Cabela. É calculadora na mão mesmo, quando disse o Júlio lá na abertura do programa, né, Carlão? Porque a conta do Guarani, ela não tá fechando, não. Pra fechar, tem que ganhar uns 2 jogos seguidos aí pra ver se dá uma levantada moral, ou pelo menos ganhar mais 2 jogos seguidos jogando no Brinco de Ouro, pelo menos. Vai ter que mudar muito o campeonato do Guarani, né? Vai ter que ser um campeonato de acesso, né? Se pegarmos aí o aproveitamento de uma equipe que sobe e o Guarani daqui pra frente vai ter que ter um aproveitamento semelhante, né? Porque a situação não tá legal, joga contra o Tombense em casa, nós falávamos hoje na hora do almoço, é um jogo vencível? Só que do outro lado vem o Tombense muito leve, muito tranquilo, né? É a equipe acho que mais surpreendeu, né, nesta Série B, porque eu não imaginava o Tombense chegando aqui na 25ª rodada com 36 pontos na quinta colocação. 6 do Vasco. Tá 6 do Vasco. Então é uma equipe que vem leve. Carlão, aí pra... Ele tá 6 do Vasco e a 8 de Grêmio e Bahia. Então. Não tá longe. Não tá longe. É que é difícil. Esse G4 deixou até o campeonato sem graça, né? Porque quem tenta alguma coisa, a hora que olha lá pro G4, fala, nossa, só tem gigante e os gigantes com uma distância, uma gordura bem interessante. Mesmo assim, o Tombense vem de um resultado expressivo contra o Sport, num golaço do Everton. Então, vive um grande momento, vem no Brinco de Ouro muito leve, cheio de confiança, e é mais um obstáculo pro Guarani. Agora, eu acho que não tem mais essa coisa de, que o time tá mal, não, a torcida vai ter que abraçar a causa, porque acho que a própria Ponte Preta serve como exemplo. A partir do momento em que a torcida abraçou a causa, claro que as qualidades chegaram, mas a equipe mudou, a postura da Ponte mudou. E o Guarani vai precisar sim da torcida. O próprio jogo contra o Náutico diz, né? Se não foi lá um grande jogo, a vitória veio e a torcida teve uma participação importante. Eu acho que a partir daí, o torcedor do Guarani tem que abraçar a causa, esquecer aquilo que passou, dar o apoio necessário para esses jogadores para que o Guarani permaneça na Série B. Porque cair, cara, ninguém merece. Ninguém merece. Os próximos 4 jogos do Guarani, Tombense em casa, sábado, sai com o Vasco da Gama, recebe o Sampaio Correia e sai com o Vila Nova. Se quiser sair dessa zona de rebaixamento, descarta o Vasco. Os outros são 3 jogos vencíveis, né? 3 jogos vencíveis. Difíceis, mas jogos vencíveis. Mesmo o Tombense estando nessa fase maravilhosa, mas eu vejo o Guarani com possibilidades. Sampaio Correia aqui em Campinas, não pode deixar escapar. Não. E com o Vila Nova lá, é o pega pra capar, e é confronto direto. Tem que ir lá, mesmo sendo em Goiânia, e vencer o jogo. Exatamente. Então tem que... O Guarani desses próximos 4 jogos, esses 3 jogos contra Tombense e Sampaio Correia em casa, Vila Nova fora, tem que matar. Tem que fazer 9 pontos. Se quiser escapar dessa zona de rebaixamento. Se fizer 9 pontos, é quase metade do que precisa. Precisa de 20. Então se fizer esses 9, é quase a metade do que precisa. Aí sim acho que vai dar uma respirada o Guarani. Eu acho que alguns jogadores serão importantes nesse processo. Gostei da postura do Giovanni Augusto no derby, mesmo na hora de brigar com o Rodrigo Andrade. Ali foi, tudo bem que é um clichê do futebol, mas você percebia que o cara tava pé da vida, ele queria ganhar o jogo, ele tava com aquela raiva do adversário, não queria bola, toda hora ele pedia bola. Então acho que se mantiver essa postura, o Giovanni Augusto e o Guarani, eu vejo possibilidade sim do Guarani escapar. O Gênison vai ser um cara importante também nesse processo. E ele com o Giovanni Augusto jogou o segundo tempo do jogo contra o Náutico. Se o Gênison estivesse no derby, não sei se a história seria outra, mas que geraria muito mais dificuldade, muito mais problema para a defesa da Ponte, geraria, eu tenho certeza absoluta. Lembra do primeiro tempo, os cruzamentos que teve na área da Ponte? Sim, o Yuri teve uma chance, quase que a principal chance, né, da primeira etapa, e no segundo tempo teve outra defesa do Kaique, foi o Lucas Ramon, acho que finalizou de cabeça, se eu não estiver enganado. Foi o Lucas Ramon. Foi um cruzamento que o Kaique... É engraçado, né, pela cabine, não deu pra perceber que foi um lance tão perigoso. Aí hoje, acompanhando os melhores momentos, tem uma câmera que pega bem embaixo do gol. Cara, foi um milagre a defesa do Kaique. No cabeceio do Lucas Ramon, quase a queima-roupa. Ele deu aquela desviada que é fatal. O Kaique pegou meio no susto, no final né? teve outro milagre. No final... Aquele lá do final, então... Aquele lá não... No final teve amigo Ponte Pretano que eu falei, não assiste os melhores momentos porque o Guarani vai empatar. Pois é. Já agora o técnico Mozart, após o derby, ele falou da relação com o torcedor do Guarani.
Cabela, pensando no jogo de sábado contra o Tombense, partido importante para o Guarani, dentro de casa, e o Bugre precisa do apoio do torcedor. E o técnico Moser foi questionado de como o Guarani pode se reaproximar do torcedor diante de tanta oscilação. Assim, o torcedor, independente do que eu fale agora, eu não sei como que ele vai interpretar, né? O que nós podemos garantir, como nós sempre fizemos desde o primeiro dia. Treinar bastante, corrigir o que eu acho que tem que corrigir, colocar as ideias que eu acredito de futebol e competir. Então, assim, o que eu vejo, faltou correr, faltou disposição? Não faltou. Como é que foi decidido o jogo? Num detalhe. E o jogo, normalmente, mesmo um jogo comum, sem ser um clássico, ele é decidido num detalhe, né? E um clássico mais ainda. Então, nós precisamos realmente fazer com que os episódios sejam sempre favoráveis a nós, né? Não dá margem para o erro, porque o momento, infelizmente, quando você erra, você é penalizado, como aconteceu agora. Nós tivemos uma saída errada por dentro, que era uma saída por fora, acabamos perdendo a bola e ocasionando o gol, né? Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos minimizar daqui para frente, porque nós não temos mais margem para erro. E agora é mobilizar, principalmente internamente. Eu não sei como é que vai ser o apoio do torcedor, é óbvio que nós queremos o apoio do torcedor, né? Mas, como você falou bem, o torcedor ele está sentido principalmente pela derrota e principalmente pelo fato de ser um derby. Então, assim, é óbvio que nós queremos o apoio do torcedor. Então, se tiver o apoio dele, mais fácil. Mas como que nós trazemos o torcedor para o nosso lado? Com desempenho e principalmente com vitórias, não tem outro caminho. Tá, então, Cabela, a palavra de Moser, lembrando que para sábado o Guarani não conta com o Richard Rios, que foi expulso no derby. Vou perguntar para você, Carlão, que eu perguntei no finalzinho do programa da primeira edição. Vai fazer falta? Não. Hoje não vai fazer, até porque o Richard Rios ainda não entrou no Guarani, né? Não está no contexto, não entende o que é o Guarani, não entende o que é um clássico do tamanho de um derby. Os próprios estrangeiros, né? De repente, qualquer um deles pode virar, né? O Chuck aí é uma grande esperança, é um jogador que é aquele cara maluco no bom sentido, tem muita identificação lá com o Bolívar, né? Que ele é herói, considerado herói pela torcida, mas é muito difícil o cara chegar aqui numa semana e na outra semana ele já está ambientado, já sabendo que é um jogo desse tamanho. Por isso que a gente fala, algumas estratégias do Guarani e talvez alguma inércia na hora da janela, esses fatores estão aí colaborando para uma campanha tão ruim, né? Do dia para a noite você traz 3, 4 estrangeiros que eles vão dar resultado. Não tem milagre, eles não trouxeram, o Guarani não trouxe Messi, não trouxe um jogador desse tamanho, então é preciso ter paciência com esses caras também. 4h30, intervalinho, repórter CBN, a gente volta já. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de agosto de 2022. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, solicitou que a Polícia Federal produza um relatório sobre todos os atos do deputado Daniel Silveira que configurem descumprimento a medidas cautelares. Será analisado, por exemplo, se ele desrespeitou a ordem de utilizar tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos. O inquérito foi aberto por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo Lindora, o relatório poderá ajudar a aprofundar as investigações. O deputado federal Flávio Bolsonaro xingou o ex-secretário de Saúde da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Atualmente, Marcos Palermo é candidato à Câmara e foi cobrar uma ambulância que havia sido prometida pelo filho do presidente da República ao município. Segundo o ex-secretário, o equipamento ainda não foi entregue. Houve um princípio de confusão. Marcos Palermo registrou o boletim de ocorrência. Um estudo assinado pelo atual presidente do IPEA, Eric Alencar de Figueiredo, contesta pesquisas recentes que apontam para o aumento do número de brasileiros em situação de insegurança alimentar. O argumento dele
é de que a alta da fome deveria ter resultado em um choque expressivo nas internações por doenças decorrentes da desnutrição. O IPEA ainda não se manifestou sobre o assunto. O governo da capital da Ucrânia, Kiev, proibiu celebrações públicas nesta semana para comemorar a independência do regime soviético. A medida foi anunciada diante do temor de novos ataques das forças russas. A segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, decretou toque de recolher. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou para o risco de ataques mais severos antes do aniversário de independência, na quarta-feira. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Informações do trânsito, Mário Quintino. Vamos lá, Cabela, trazendo informações agora para o nosso ouvinte que segue pela Marechal Rondon, região do Jardim Chapadão aqui em Campinas, que tem trânsito intenso já na chegada para o Balão do Tavares e também no acesso para a Lix da Cunha. Por isso, atenção aí na Marechal Rondon, quem segue na Lix da Cunha, por enquanto não encontra, mas o trânsito já é intenso, principalmente em direção da rodovia Campinas-Montemor, nas proximidades do Trevo da Bosch. Cabela. Um abraço, Mário, até amanhã. Até amanhã. Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre. Está chegando a tradicional feijoada, a feijoada do Giovanetti. O evento será realizado em parceria com a Clínica Autoestima e apoiará instituições beneficentes da região, como a ABID, a Adacamp e a APAI Campinas. É a sua oportunidade de fazer o bem e comer bem. Aproveite o Open Food e o Open Bar. Ingressos à venda no Giovanetti Cambuí e mais informações em nossas redes sociais. Siga Giovanetti Campinas, historicamente o melhor. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Apresentação: Carlos Cabela.
De volta aqui com o CBN Esporte, segunda edição dessa segundona. Aliás, Série B, 25ª rodada, agora só faltam 13 jogos. E a rodada 25ª, como foi, Fabião? Exatamente, faltando 13 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série B. Pela 25ª rodada, hoje em dia a rodada é tão fracionada que começou lá na terça-feira, a gente nem lembra. Faz uma semana já. A gente nem lembra dos jogos que já tivemos, mas vamos lá. Na terça-feira o Londrina ficou no 1-1 com o Bahia, o Criciúma fez 2-0 no Operário, o CSA ganhou de 2-0 do Vasco, o Tombense com gol do meio campo ganhou de 1-0 do Sport, o Ituano bateu o Novo Horizontino por 1-0, o Náutico perdeu em casa de virada para o Vila Nova por 2-1, o Chapecoense fez 1-0 no Brusque, o Sampaio Corrêa perdeu para o ABC por 2-1, o Grêmio empatou com o Cruzeiro 2-2 e o grande derby 204 aqui, no nosso derby campineiro, a Ponte Preta fez 1-0 no Guarani. Pois é, e a classificação do retorno da Série B também, Carlão, é interessante, viu? Adivinha quem é o primeiro colocado do retorno da Série B, Carlão? Quem, Cabelinha? Ituano! Aí, tá vendo? É o melhor do segundo turno, na frente do Cruzeiro. No Cruzeiro geral, segundo Papagaio, marcando muito gol lá. Ele é do Palmeiras ainda? É, tá emprestado. Que geração do Palmeiras, né? Ele é da geração do Patrick, do menino, né? É verdade. Nossa. Geração. Só que teve problema de doping, né? Teve que dar uma parada um tempo, daí acho que não... Que geração, hein? Patrick, Verón. Aquele do América, Léo Passos também é dessa geração, não? É, o Léo Passos também, eu acho que é um pouco antes. Acho que o Palmeiras não tem mais vínculo com o Palmeiras. E a Ponte Preta tá no G4 no retorno. Não dá só pra considerar o segundo turno aí. Né? Aí os baianos iam chorar muito, porque o Bahia é quinto colocado. Mas, e os vascaínos, então, 12º. Mas brincadeiras à parte, eu acho que os grandes, tirando o Cruzeiro, que ainda está numa batida legal... Mas eu acho que os grandes eles vão meio que administrar daqui pra frente. Né? Principalmente fora de casa. Pega o... É que o Vasco jogou com o Guarani, o mando era do Guarani, né? Lá em Manaus, né? Agora, fora de casa, eu acho que esses times grandes, eles são meio assim, preguiçosos, né? Como eles são bons, né? Vai empurrando com a barriga. Vai, faz o jogo, toca aqui, toca lá. Não tem muita preocupação. Exatamente. E a distância tá... O Vasco tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas também não requer um pouquinho de atenção só. Mas eu acho que não vai comprometer o acesso, não. Também acho que não. O Vasco vai jogar nessa rodada contra o Bahia. O Vasco não abre o olho, vai jogar com o Bahia, lá na Fonte Nova. Se o Bahia ganha, o Vasco para em 42, aí tá encostadinho aqui, ó. CRB 35, Londrina 35 e o Tombense 36. Ou seja, qualquer um deles ali pode dar uma encostada no Vasco. Aquela coisa, se o Vasco perder pro Bahia, o Tombense ganhar do Guarani... O Tombense vai a 39, o Vasco fica em 42. Aí já volta a ter uma disputa. Exatamente. 3 pontos. E deve ter o confronto ainda, né? Não, teve... Na semana passada foi 3-1 pro Vasco. Então. A sorte do Vasco é essa ainda bem. O difícil aí, eu acho que o Tombense, até pela situação muito cômoda que vive, eu acho que o Tombense, pra ganhar do Guarani, vai ser um pouco difícil. Eu acho. Também acho. E ainda falando sobre o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje é o 12º colocado. Ganhou apenas 7 pontos de 18 no segundo turno. É muito pouco. É muito pouco pro Vasco da Gama. O Vasco fora de casa tá indo muito mal, né? Muito mal. Não ganha fora de casa. Não ganha. E não consegue jogar fora de casa, né? Essa que é a verdade, né? O próprio Tombense é o 11º. Ganhou 8 pontos no segundo turno. Também deu uma pequena queda. Não pode considerar o Sport também, que pode dar um sprint final aí também, né? O Sport no segundo turno é o 13º colocado. E na classificação geral, o Sport hoje é o 8º colocado com 34 pontos. Ele está a 10 pontos do Grêmio, que é o terceiro, e a 8 do Vasco. E o Cruzeiro, 10 pontos à frente do Bahia, do primeiro para o segundo colocado, foi, né? 10 pontos. Eu acho que o Cruzeiro, na 32ª rodada, mais ou menos, ele vai cravar o acesso. 32ª, hein? Sim. 32ª ele crava o acesso. Vai faltar só 6, vão faltar 6 rodadas. O Cruzeiro acho que tem tudo para ser campeão, né? Para ser o campeão da Série B. Porque o Cruzeiro hoje ele tem 54, Tombense 36. São 14, 18 pontos. Então, se ele manter essa distância aqui, na 32ª rodada, ele já tem o acesso garantido. Ou até o Cruzeiro tá forte, né? O Cruzeiro não oscila dentro ou fora de casa, não. Né? Fora de casa, ele se não ganha, pega pontinho, e em casa ele atropela. A diretoria do Cruzeiro tá até prevendo até um acesso até antes. Porque o Ronaldo vem pro Brasil dia 1º de setembro agora. E o Cruzeiro já pediu pro jogo que é Cruzeiro e Criciúma no Mineirão, ia ser no sábado. Já pediram pra mudar pra domingo, 4 da tarde, porque tá prevendo já que vai ser o jogo da festa. Que é?
É a 28ª, acho muito cedo ainda, mas... Não, muito cedo. Já daqui 2 rodadas? Não, Ainda não dá. Ainda não dá. Não dá porque daqui 2 rodadas, se ele ganha os 2 jogos, ele vai a 60 pontos. 60 pontos. 60. Sobe com 63. 60, mas tem 33 em disputa Sim. ainda. Então tem muita coisa ainda pela frente. A não ser que todos os outros aqui que estão mais próximos aqui percam os jogos e ele distancia lá em cima. Pode ser, mas é difícil. Eu tô curioso com o Cruzeiro ano que vem. Se vai montar um time de Série A ou se vai com uma política pés no chão. Eu acredito mais uma política pés no chão. O Ronaldo, ele é muito... Sim. Não só o Ronaldo, né? A organização que cuida do Cruzeiro, acho que vai muito nessa batida de pés no chão. Muito bem, você quer participar com a gente? Manda seu recado aqui. Tem recado chegando aqui. O Fecinho estava mal no jogo, futebol é complicado, ninguém chuta pro gol, a torcida já estava sem paciência. Precisou de um chute para abrir o placar. E lateral direito muito mal, sentiu o jogo. Rubens Lima de Sumaré. Né? Manda um abraço pro meu filho Juan Miguel, gosta muito da Ponte. Ô Juan Miguel, tá feliz, hein, Juan Miguel? É verdade, o Formiga foi mal no jogo. Até demorou para ser substituído. Tem que ser substituído no intervalo. O Formiga tem muita força, né, Cabela? Força ofensiva, mas defensivamente deixa muito a desejar. O passe do Formiga ainda é muito complicado. Agora, e o Norberto entrou bem, né? O Norberto ele não tem a força do Formiga, mas ele tem a inteligência. Tanto é que a Ponte melhorou muito depois da entrada do Norberto. O Guarani está perto da liderança da Série C. Fábio Romancini. Está perto da liderança da Série C. Boa tarde, meus amigos da CBN. Uma vergonha o que a torcida do Santos e do São Paulo fizeram lá no Satélite Íris, hein? O Fábio Velido, lá de Joaquim Gil. Verdade. É verdade. Marcar encontro pra brigar em Campinas com o jogo em Santos. Com torcida única ainda. Não é pra brigar lugar nenhum, hein? Não é pra brigar lugar nenhum, mas tenha santa paciência, não? E tem uma pessoa que tá internado lá em estado grave devido a essa briga aí. O Romante Ezer tá mandando aqui boa tarde a todos. As trocas do Flamengo ontem foram Pedro Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Vidal. Todos selecionáveis, verdade. Pois é, a gente já vinha falando aqui da Série A. Vamos pro intervalinho? 16h44, intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta agora para falar da Macaca. Bota o hino da Macaca. Saiu vencedora no derby no último sábado, derby 204.
venceu a Macaca sobre o Guarani por 1-0. Gol do Fecim, aliás, um golaço do Fecim. E como lembrou o nosso amigo agora aqui pelo WhatsApp, mandando mensagem aqui a respeito do Fecim, realmente, estava sumidaço no jogo o Fecim, né? Faz um toquinho aqui, outro ali, mas não estava ajudando muito não, né, Carlão? Depois faz um golaço daquele. O jogo estava se encaminhando para um 0-0, né, Cabelo? O Guarani, dentro da sua filosofia, o empate seria, né, um bom resultado, até pelas circunstâncias, estádio lotado e tal, leva um pontinho para casa. Para a Ponte também, acho que nessa construção de recuperação também não seria de todo ruim, mas para nós, né, envolvidos no derby, o 0-0 sempre é meio que decepcionante, né? E aí, de repente, o Fecim, num raro talento, fez um golaço. Mas o futebol tem dessas coisas. Se a bola no pé do Rodrigo Andrade ela cai no pé de qualquer atacante, o Guarani teria empatado o jogo. Foi a chance mais cristalina da partida. O Ivan Oliveira tá mandando aqui pelo WhatsApp aqui. Olá, boa tarde a todos. A CBN, como sempre, foi um show de cobertura no Derby 204. Obrigado, Ivan. Ele diz aqui que no próximo jogo, no Majestoso, a Ponte em caso de vitória, aí ele confirma, e vai vencer, será de número 1000, vitória do número 1000 da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Legal, bem lembrado aqui, viu, Ivan? Obrigado pela mensagem, bem lembrado realmente. É um número bem expressivo aí pro torcedor ponte pretano. O Fábio Romancini manda mais uma aqui. A Ponte é muito cruel, pois fica... não, Fábio, não, aí não, Fabiano, aí não, tá bom? Aí não pode, tá bom? 4h48, vamos falar da Macaca, então o hino já tá tocando aí e a Macaca vira a chave, agora pensa no Novo Horizontino, e é lá, hein, Júlio? Cabelo, a Ponte Preta se reapresentou nesta segunda-feira, depois da vitória no Derby 204 no Majestoso, gol marcado pelo Fecim, um resultado muito comemorado pela torcida da Ponte Preta, pela diretoria, pela comissão técnica e também os jogadores. A Ponte quebra em um jejum de 4 derbys sem vitória, também não tinha vencido o Guarani nos outros 2 jogos nesta temporada e consegue somar 3 pontos no momento importante na tabela. A Ponte abre uma vantagem considerável de 8 pontos para a zona de rebaixamento, tem uma desvantagem de 10 pontos para o G4, tudo isso para simbolizar que a equipe está exatamente na zona intermediária da classificação da Série B. O próximo compromisso será contra o Novo Horizontino, quinta-feira, fora de casa. O técnico Hélio dos Anjos não vai poder contar com 2 jogadores importantes. O Felipe Amaral está suspenso e o Leonaldi, ao que tudo indica, também será desfalque por conta das dores no joelho. Ele que foi substituído no jogo contra o Guarani ainda no primeiro tempo. Sendo assim, abre uma possibilidade de mudanças aí no meio-campo com Moisés Ribeiro, Richelli, Léo Santos, Luiz Felipe, alguns jogadores desta posição que disputam uma vaga, lembrando que o Fraga, que seria um substituto imediato, está vetado pelo departamento médico, também não fica à disposição para esse jogo. A vitória contra o Guarani foi a vitória de número 999 da história da Ponte jogando no Majestoso. Então no próximo jogo, no Moisés Lucarelli, a Ponte vai ter a oportunidade aí de triunfar pela 1000ª vez desde 1948 em seus domínios. Então foi um jogo muito especial e comemorado também por esses motivos históricos. Lembrando que 16.850 torcedores estiveram na partida, registrando o maior público do Moisés Lucarelli desde 2017 na final do Campeonato Paulista. Cabela. Pois é, e a Ponte Preta realmente... Aliás, essa saída do Leonaldi, a Ponte sentiu muito, né, a saída do Leonaldi. Ele tava jogando muito, né? Tava ganhando todas as bolas no meio campo. O Richelli não entrou mal. Não, mas tá fora, né? Aí quando sai o Richelli e entra o Moisés Ribeiro, aí... O Moisés entrou no nível Leonaldi. Exato. Entrou bem, sentindo a partida, não deu tanta diferença em relação ao Leonaldi, né? O Richelli ficou muito tempo parado, né? É até natural, ele vai demorar para entrar. Acho que nessa temporada dificilmente ele vai entrar no ritmo de jogo, né? Pro ano que vem talvez seja aí alguma alternativa. Mas a gente percebe que o Hélio dos Anjos, ele vai, como o momento é bom, então ele vai, como diz o Tite, né, oportunizando outros jogadores, e o Moisés Ribeiro soube aproveitar. Sim. Soube aproveitar porque a Ponte, olha só, de um jogador crucificado e com merecimento, com o que aconteceu no Campeonato Paulista, aquele jogo contra o São Paulo, né, terrível o que aconteceu ali, de um jogador descartado para hoje uma peça importante na sequência da Série B. A Ponte ganhou um novo jogador.
é aquilo que a gente tem falado aqui, quando a fase é boa, Carlão. Confiança, né, Cabelo? Confiança. A confiança, eu vou até filosofar em todos os momentos da vida. Você está confiante aqui para desempenhar o seu trabalho, tá? Você não tem medo nem de errar. E até quando você erra, você consegue administrar o seu erro. Agora, quando você está sem confiança no futebol quanto em outros setores, se eu errar, o que vai acontecer? Não, então não vou arriscar. E hoje a Ponte vive um momento legal. Então o cara não tem medo de errar. Ele joga solto, joga brigando, joga com vontade, diferente do que foi a Ponte no Campeonato Paulista e o próprio Moisés Ribeiro também, né? Que bom, que bacana. Depois do confronto com o Guarani, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre o impacto da vitória em um derby, não é, Júlio? Cabela, qual é o impacto da vitória da Ponte Preta no derby, pensando na sequência, né, da competição? O Hélio dos Anjos já falou que o objetivo da Ponte é beirar ali os 48, 50 pontos como próximo objetivo antes de pensar em outras coisas, mas também o técnico da Macaca foi questionado sobre o impacto dentro do vestiário depois de uma vitória no Clássico, lembrando que essa foi a primeira vitória de Hélio dos Anjos em derby. Nós temos que ser muito sinceros, a rivalidade é muito grande. Então eu não posso ser demagogo e falar que nós não estamos felizes aqui de saber que o Guarani, você entende? Eu falo feliz, eu falo a Ponte Preta, que o Guarani hoje, de 13 jogos, está sujeito a necessitar de 8 vitórias. Você está entendendo? Então, para a rivalidade, para essa loucura que é aqui, então você imagina bem, foi o discurso deles, todo mundo falando, as pessoas do clube. Quer dizer, então, o peso é muito grande. O peso é tão grande, você entende, que eu quero passar a tarde toda com meus jogadores. Eu falei para eles, nós vamos passar a tarde toda juntos, porque nós precisamos um pouco de dar uma relaxada, porque a vida é difícil. E a Ponte sofreu muito nos últimos anos, eu sofri já com aquele descenso do Paulista, e a gente tem que estar sempre animados para o próximo, e o próximo é difícil, que é o Novo Horizontino. Pois é, esse jogo contra o Novo Horizontino, quinta-feira, fora de casa, jogo também importante para a Macaca. Pois é, e os 4 próximos jogos da Ponte Preta tem o Novo Horizontino no sábado, depois a Macaca vai receber o Bahia, sequência não é fácil também para a Ponte não. Na 28ª rodada, a Ponte Preta vai sair contra a Chapecoense, e a 29ª rodada, a Ponte Preta recebe o Sport. Complicada a situação, a sequência da Ponte. Complicado. Novo Horizontino fora, Bahia em casa, a Chape fora e o Sport em casa. É por isso que o Hélio dos Anjos ele vai ter um papel fundamental nos próximos dias para não deixar a peteca cair desse grupo, né? Porque até de uma maneira inconsciente, quando você conquista um objetivo tão difícil como é vencer um clássico, da maneira que foi, a Ponte jogou no limite, né? Tanto é que perdeu os jogadores, dada, né, a efervescência da partida, o Hélio dos Anjos vai ter que, não pode deixar esses caras se acomodarem não, vai lá para Novo Horizonte como se fosse uma guerra, um jogo difícil, um jogo importante, porém é um jogo vencível, eu vejo a Ponte com possibilidade sim de conquistar a vitória. Aí contra o Bahia aqui, de repente cria um clima legal, como foi contra o Vasco principalmente. Exatamente, né? Agora o Bahia com o Guarani, é que o Guarani estava num momento, se fosse o Bahia no lugar da Ponte Preta no último sábado, no jogo lá no vez do derby, o adversário do Guarani fosse o Bahia, seria um outro jogo diferente de como foi aquela vitória do Bahia sobre o Guarani. Sim. O Guarani ainda estava meio que... Estava meio cambaleando ainda, não tinha as novidades, o time não estava tão, parece que ajustado, está bem mais ajustado nesse momento. Então a gente vê o Bahia vindo aqui em Campinas jogar com a Ponte Preta daqui a 2 rodadas, eu acho que é um jogo vencível também para a Ponte. E até por essa situação do Bahia, né, com um acesso muito bem encaminhado, vamos voltar ao assunto. As grandes equipes, principalmente fora de casa, elas vão jogar meio que maneira. É claro, não estou dizendo que eles vão jogar para perder. Mas, por exemplo, uma coisa é você jogar com a Ponte Preta em Campinas, outra coisa é você jogar contra o Sampaio Corrêa na Fonte Nova. Aí o bicho pega. Mesmo nessa fase, porque já está aquele clima de daqui a pouco vamos subir. Então já gera uma atmosfera diferente. Agora, quando sai... O cara já sai meio vamos pegar um pontinho, se não der, vamos fazer um bom jogo e tal. Então é melhor enfrentar o Bahia agora nessa situação do que, por exemplo, quando o Bahia veio a Campinas para enfrentar o Guarani, quando ele estava naquela construção de campanha ainda. Agora acho que é uma campanha estabelecida, mais cedo ou mais tarde o acesso será garantido. Eu vejo um Bahia mais maneiro em relação a outras rodadas. O Ademar Matsuoka, de Valinhos, ele tá mandando aqui, Lê Cabela. Ele mandou 1h da tarde aqui uma
uma mensagem, agora ele remandou, né? Reenviou a mensagem aqui. Ele tá perguntando assim, ó. O que foi melhor, o golaço do Fecim ou a defesa do Kaique? Nossa, igualdade. Igualdade, né? Porque se o Kaique não faz a defesa, seria 1-1, né? Ficaria elas por elas. Igualdade, não tem. A defesa do Kaique foi um gol pra Ponte. Sim. Ele salvou o Guarani e empatar tranquilamente. Pois é. Talvez, eu falei até de outros jogadores, se fosse no início do jogo, não sei se o Rodrigo Andrade desperdiçaria a chance. Você chegou sem perna também? Sem perna, e ele bateu do lado de fora do pé. Ali eu acho que era chapado. Um atacante que tem a manha, né, a mesma cara do gol, o atacante faria um gol. Um jogador, um Giovanni mais Augusto. Frio, o cara tá mais frio ali, né? Um Nicolas Careca, o próprio Yuri, que são jogadores acostumados a esse tipo de jogada, frente a frente com o goleiro. O Rodrigo Andrade eu acho um baita jogador. Não faz um bom 2022, mas eu acho um baita jogador e jogou bem o primeiro tempo do Derby. Mas se fosse num outro momento da partida, talvez ele mais inteiro, eu acho que ele guardaria também. E o legal também, depois disso, no final do jogo, o Kozlinski falando super bem do... O Kozlinski falou ao vivo na televisão e chamou o Kaique perto dele, deu um abraço dele e parabenizou ele. Muito bacana. Cara, eu acho isso maravilhoso, fantástico. Dois rivais profissionais, né? Ali ninguém é torcedor. A gente prega tanta paz no eu acho muito bacana. Muito legal essa atitude. Muito bacana mesmo o que o Kozlinski fez, verdade mesmo. Bem lembrado, Fábio. No final do jogo, a entrevista do goleiro do Guarani, ele chama o Kaique França, que seria entrevistado também, mas chama pra junto ali, no momento da entrevista, ele parabeniza pela defesa que ele fez no último lance. Bacana, até porque em derby tem muita coisa de você não cumprimentar, aquelas coisas de torcida, não cumprimentar rival, e a gente sabe que na verdade são todos colegas de trabalho, né? Nos 90 minutos, cada um defende o seu, mas acabou, que tem de amigo. O Renan Fonseca disputou derby contra o Thiago Carpini, os dois amicíssimos, churrasco toda hora, um na casa do outro, mas ali é o pão de cada um, né? Exatamente, não tem jeito. Exatamente. Fernando, estamos chegando ao final aqui do CBN Esporte, segunda edição, a gente volta amanhã, 11h30. Fechou. Amanhã tem, 11h30. Beleza, Fabio? Sua programação pro meio de semana, você vai cobrir algum jogo? Copa do Brasil, temos... Você vai fazer algum jogo jornalisticamente, acompanhar em loco? Essa semana tá tranquila. Semana cheia. Copa do Brasil na quarta, na quinta tem jogo da Ponte. Isso, Legal, então tá bom, a gente trabalha jornalisticamente. Semana cheia. Um abraço pra vocês, valeu, até amanhã, abraço. gente. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação